eram coisas que precisavam ser organizadas e novos projetos conquistados. O secretário Adriano Campanha, para você ter ideia, Dário, existe um projeto do governo do estado que chama FID, que são os fundos de interesses difusos, né? E cada município pode apresentar lá 2, 3 e vai para uma competição. Nós já fomos aí agraciados por esses projetos algumas vezes no governo já do doutor Otacílio. O Adriano Campanha tem 2 projetos desse. Ele fez viagens, ele fez contatos, ele trouxe novas ideias. Existem programações que também independem do secretário de esportes. Né, de cenário como um todo. Então, continua a defesa. Eu digo não só apenas ao Adriano Campanha, que você perguntou dele, pode perguntar sobre qualquer secretário. Todos eles, assim como o prefeito, têm muitas qualidades, também têm defeito, porque somos humanos. Ninguém é prefeito 24 horas, ninguém é secretário 24 horas, mas enquanto estão no exercício de suas funções, eu defendo cada um deles, não apenas por serem meus secretários, mas por ter a certeza que eles amam Santa Cruz do Rio Pardo, porque já passaram junto comigo por situações que realmente era de se jogar a toalha e até agora nenhum jogou a toalha. Ainda nessa questão de Secretaria de Esportes, prefeito, Caê Baceto, ex-secretário de Esportes de Santa Cruz do Pardo, foi mantido na pasta depois que o Adriano Campanha acabou assumindo. Eu fiz várias perguntas e a pergunta que ninguém acabava respondendo, mas chegou para mim, através de algumas informações, que quem estava o mantendo na Secretaria de Esportes era uma determinação sua. Isso procede? Bom, a determinação do prefeito existe em todas as pastas. O Caê é um excelente profissional, ele é formado em educação física e, salvo me engano, está terminando nutrição agora. E o Caê tem um perfil humanizado, um perfil para lidar com pessoas, um perfil para lidar com idosos, para lidar com crianças, que é fantástico. Eu pouco vi dentro da área de educação física profissionais com tamanha capacidade de conquista de pessoas como o Caê. Numa estrutura pública ou privada, Dário, você tem que ter o líder, que é o secretário, que cuida do global. Tem que ter o diretor, no caso, o cargo em comissão, cargo de livre nomeação, para que você leve um pouco do seu perfil para os projetos, para a ponta, porque o secretário não está em cada projeto, o diretor já consegue estar. O Caê, meu amigo pessoal, já estava na prefeitura, estudei com o Caê a vida inteira, entendeu? Não só ele, como outras pessoas que estão comigo hoje. Por quê? Eu tenho que trazer a estrutura, tenho que trazer a juventude, tenho que trazer o quê? A humanização, o acolhimento. E o Caê é fera nesse assunto. Abraço para você, meu amigo Caê. A última pergunta nessa questão, até para passar também para o meu amigo jornalista Diego Singolani. Sistema de monitoramento no ginásio municipal Anis-Abras tem praticamente todo o setor e justamente na sala da administração não tem. O porquê disso? Bom, monitoramento, não fui eu que fiz o mapeamento, posso te antecipar que haverá provavelmente uma nova licitação de monitoramento, porque há necessidade na cidade, porque o monitoramento, na verdade, a raiz dele é a segurança pública, não vigiar funcionários dentro dos setores. Na Secretaria de Saúde, por exemplo, Dário, dentro das salas de administração não existe câmeras. Não me lembro das outras secretarias, mas o objetivo do monitoramento é o público, não dentro da sala de secretário, dentro da sala de diretor. Creio que isso seja até criminoso, tá? Posso estudar e te dar uma resposta mais coesa. Mas realmente nem é de minha responsabilidade, né, nesse momento, responsabilidade não é de meu perfil, desculpe, colocar a câmera para vigiar funcionário, cada um tem que ter sua responsabilidade e existe aí a documentação, as formalidades, enfim, tudo aquilo que tem que ser obedecido e o resultado é apurado onde? Exatamente dos momentos em que lançamos na internet, que lançamos nos jornais, as pesquisas de satisfação em relação a cada área. O povo tem que estar satisfeito e a conta tem que estar aprovada. É isso que o prefeito precisa. Eu quero fazer algumas perguntas na área do esporte, na linha que o Dário começou a entrevista, prefeito, sobre o Caê Baceto. Pelo que eu entendi, o senhor não enxerga com um perfil de liderança como secretário. Eu até usei uma expressão há algumas semanas, quando a gente falou disso, não serve para secretário porque continua na secretaria. Então, pelo que eu entendi, o senhor entende que ele tem um perfil para ocupar o cargo que ele ocupa, mas não para ser o líder, não para ser um secretário que tem outras responsabilidades. Mas o Caê já foi
por algum tempo, secretário na gestão passada. Eu quero esclarecer a situação de uma obra em específica que me chama muita atenção, que é aquela quadra em frente ao supermercado São Sebastião, que fica no complexo ali, tem o ginásio, a piscina e aquela quadra. A quadra ainda não foi inaugurada e até onde eu estou sabendo, ela já está tendo que passar por reformas. Essa obra foi sob a gestão do CAE. O que aconteceu? De quem foi a falha? Uma quadra que sequer foi entregue à população e já está tendo que ser reformada. Onde foi o erro nessa história? Bom, Diego, primeiramente, né, essa questão de que ser colocada para o secretário de esportes, que está com os dados técnicos, com certeza, do porquê da necessidade de reforma. O que soube, né, foi em relação à tinta usada na pintura da quadra, que acabou desbotando realmente, e o Campanha estava trabalhando aí para organização e colocar essa quadra aí em estado ok, vamos dizer assim, né, em estado para ser utilizada. Detalhes desse processo eu não tenho nesse momento. Sei que houve sim um problema ocorrido vindo da outra gestão, como ocorre e pode ocorrer na minha em várias gestões, porque prefeitura depende de uma série de histórias. Eu não conheço o processo dessa quadra, Diego. Não sei se foi terceirizado, se foi Codesan, aonde houve a falha, mas com certeza, se teve alguma falha no processo, o secretário atual, como ocorreria em qualquer pastas, apura os fatos, pessoal, entendeu? Dá a responsabilidade e faz quem errou pagar a conta, sempre é assim. E também na linha do esporte, queria que o senhor falasse sobre as políticas públicas, o direcionamento do esporte em Santa Cruz a partir da sua gestão, tendo Campanha como seu secretário. Porque há comentários, prefeito, de que talvez a prefeitura esteja dando atenção para esportes, até aqui, deixados de escanteio. Outros que são mais tendência, pensando até numa ligação de esporte com turismo, com outras áreas da gestão. Vamos citar mais apoio ao ciclismo, eventos como corridas. A gente espera que assim que a pandemia arrefecer de fato, eventos até que podem trazer pessoas de outras cidades para Santa Cruz. Como já aconteceu, mas a gente tem o pessoal do futebol, a gente tem o pessoal dos esportes mais tradicionais. Corre-se o risco de deixar de dar atenção a esses esportes em privilégio a outros, porque eu quero perguntar direto pro senhor que manda, porque nos bastidores, quem pratica os esportes, às vezes fica com essa impressão e falar com a gente, tô dando atenção pro ciclismo, mas o pessoal do futebol vai ter campeonato, não vai? Às vezes falta medalha para um campeonato que a gente quer fazer aqui, de futebol. Quero saber a sua opinião sobre isso. Bom, a opinião não é pessoal, tá aí registrado no orçamento, que eu dobrei o orçamento do esporte para esse ano. Estamos reestruturando, Diego, todas as secretarias. Esse plano está sendo liderado pelo secretário de administração. Então, o secretário de cada pasta encaminhou o que precisa de funcionários, isso estou dizendo de concursados também, tá? O que precisa para poder tocar a secretaria. Realmente, a Secretaria de Esporte tem um baixo efetivo de funcionários e às vezes não consegue tocar ao mesmo tempo, fora o período de pandemia, todos os projetos de Santa Cruz, que é uma cidade grande. Aí existem duas frentes, Diego. A frente do novo que nós precisamos trazer pelo turismo, porque as modalidades de esportes mudaram e, claro, não deixando de respeitar e de apoiar. Por exemplo, campo de futebol. Eu mesmo me reuni com vários representantes de campo, o gabinete está aberto para eles sabem disso. Nós temos feito calçado onde eles pedem, reforma de vestiário onde é preciso, cuidados com o campo desde que o campo tenha responsável. Alguém do bairro tem que estar responsável por aquele campo, também responsável por aquele campeonato, porque entendam que a prefeitura sozinha, muitas vezes, não consegue chegar àquele sucesso do evento. E você gastar um dinheiro, seja ele público ou privado, sem um resultado, não vale a pena. Então, o que eu sempre coloco para o secretário, não só de esporte, mas de todas as pastas? Tem que ter, no caso de campo de futebol, que tem bastante em Santa Cruz e a gente sabe da história toda. Tem que ter um líder pelo campo. Entendeu? Algum líder que vai organizar esse campeonato, vai chegar através de um requerimento no prefeito, no secretário e vai dizer o que ele precisa. E a prefeitura vai dizer aquilo que ela pode apoiar. Com certeza não existe nenhuma conversa de diminuir nenhum tipo de apoio, pelo contrário, é para que seja mantido e muito mais que mantido, aumentado. Você vê alguns problemas de campo, por exemplo, de alambrado. Alambrado, minha gente, para quem vê de fora, acha que custa barato, mas não é. Eu passei por vários campos, vários deles com problema de alambrado. Tive que licitar, estamos em licitação, dá mais de 700 mil reais de alambrado para você fazer, desculpe, todos os campos de Santa Cruz, escolas, creches, mais outros lugares que há necessidade. O campo do Guarani, existe um projeto enorme no campo do Guarani, compromisso nosso,
A campanha já está com esse projeto em mãos também, estamos só analisando se vamos trabalhar com recurso próprio ou com recurso de convênio. Prefeito, Guarani ou Abrai? Não, isso é o Guarani, que é o campo de baixo. Certo. A Abrai, ali não vai ser campo de futebol, ali existe um outro projeto que tange para o atletismo com as outras modalidades também. Estamos vendo questões de aprovação e custo exatamente para não acontecer obras como vocês citaram ali atrás. Se você fazer uma pista de atletismo, Dário, o emborrachamento, o piso, tudo é um custo muito alto, realmente, para que você não tenha depois que fazer manutenção ou perder aquele trabalho. Então, assim, pessoal, o esporte tem trabalhado pelas novas modalidades e também pelo futebol, mas também precisamos, eu vou dar até um exemplo, do campo da Vila 80, tá? O pessoal do campo da Vila 80 é participativo, sempre está no gabinete conversando comigo, precisaram de calçada, alguns ajustes de vestiário, fizemos os ajustes. Agora, eu, juntamente com o Adriano Campanha e a Procuradoria, peticionei no processo a questão do puleirão do estádio. Sim. Da esportiva. Estou tentando na justiça tirar aquele puleirão de vez, exatamente justificando o quê? Que Santa Cruz vive um novo momento, um momento de incentivo de fomento ao turismo, que isso está atrapalhando o desenvolvimento do esporte Santa Cruz, esse que é aí o nosso maior campo, nossa maior história, e pretendemos, né, dar muito mais que isso, dar muito mais apoio ao que tange a responsabilidade da prefeitura quanto ao estádio Leônidas Camarim. Então, estamos sim cuidando do futebol, das escolinhas, já houve alguns pedidos das escolinhas de transporte, de lanche para alunos, serão atendidos também. Só que todo esse processo, Dário, hoje ele tramita internamente, porque quando a gente começa a colocar, vamos colocar assim, né, o carro na rua, né, vem a pandemia e dá uma segurada na gente. Mas como eu disse a vocês o ano passado inteiro, estamos em pandemia e estamos projetando. Quando cessou a pandemia, os eventos começaram. Por quê? Os eventos começaram, tínhamos segurança para que eles ocorressem. Daí o prefeito virou festeiro, né? Não é que o prefeito é festeiro. Sou festeiro? Sou festeiro e sou feliz. Sou sim. Mas não é festeiro no sentido de oba-oba não, minha gente. Acho que o pessoal assustou porque ficou 2 anos parado. E a encomenda, e assim será no nosso governo quando os números permitirem. No mínimo, 2 eventos de esporte e 2 da cultura todo mês. Seja de pequeno, de médio ou de grande porte. Então, Dário, será atendido o futebol, o ciclismo, desde o Coreto Encanto, o cinema, porque nós temos que fazer essa movimentação na cidade em virtude dos eventos turísticos e principalmente, minha gente, isso gera emprego e gira a economia. Prefeito, o senhor disse que dobrou o orçamento da Secretaria de Esportes. Gostaria que o senhor revelasse, o secretário Adriano Campanha terá quanto para investir no esporte? Bom, em números reais, agora eu não vou lembrar, Dário, porque eu construí o orçamento da prefeitura toda, tá? Mas com certeza ele terá o dobro do que ele teve no passado para trabalhar e, se necessário, com mais aporte da prefeitura. Posso garantir para vocês no microfone aqui que nós vamos acompanhar esse trabalho do esporte, de todas as áreas, e aquilo que for necessário, desde que se tem uma organização, será atendido. O que acontece muitas vezes é que o pessoal privado, vamos dizer assim, né, a iniciativa privada ali de quem quer promover o campeonato, quer promover algum tipo de trabalho, acaba que em determinados momentos, tendo alguma discussão no meio do caminho, desiste do projeto. Não pode ser desse jeito. Nós trabalhamos com administração e gestão, por isso que a primeira linha é o secretário. Houve alguma intercorrência? Procura o prefeito, a gente está lá para resolver isso. Em cima disso, prefeito, gostaria de mais uma pergunta e estou gostando da sua sinceridade. Dia desses eu fui informado, inclusive chequei a informação, Diego também, Diego jornalista, onde o futsal feminino em destaque aqui em Santa Cruz, porque já é uma referência, graças à iniciativa. Lá atrás, eu lembro que o professor Marcão... Por gentileza, antes da pergunta, chegou a resposta aqui. Eu já tenho previsão para iniciar o campeonato de 40, 50, 60, dia 6 de março. E o orçamento para o esporte é de quase 4 milhões, tá? Foram essas informações passadas aqui. Chegou até um calendário esportivo, que agora aqui na entrevista eu não consigo colocar, mas só para dar transparência para a população e para você também, que as coisas estão ocorrendo. Então significa que o senhor Adriano Campanha, na secretários. Pessoal, eu divido isso com todos vocês, porque eu sou prefeito eleito pelo povo e todo mundo que está me escutando e todo o restante de Santa Cruzense são meus patrões. Então tem que dar satisfação para vocês e sempre falei com os meus patrões da forma como estou falando com vocês. Como que eu trabalho com meus secretários?
eu descentralizo. O que significa isso? Cada um é responsável pela sua pasta, cada um tem o valor, eu melhorei esses valores, porque o comportamento do orçamento do município melhorou, e cada um deles é responsável pelo bônus, ou seja, pela parte boa, e também pelo problema. Então, se eles estiverem com problema, eles virão aqui defender o problema deles e colocar o porquê aquilo foi feito. Eu entro em cena realmente quando eu vejo que há necessidade de uma explicação externa daquilo que está acontecendo, mas dentro da nossa administração, Dário, cada um é responsável de fato pela sua área. Eu não sou um prefeito onipresente, onisciente, onipotente. Eu não sou único, não sou rei. Eu sou prefeito e dependo da minha equipe para trabalhar. E cabe aí o elogio sim a todos os secretários, diretores e a todos os concursados da prefeitura, que eles realmente não medem esforços para fazer isso pela população. Futsal feminino, prefeito, em relação ao que eu estava falando agora há pouco, professor Marcos Salário, que faz um trabalho espetacular, começou com umas meninas aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, ginásio municipal Anisabras, hoje muitas fora do país, ou seja, o futsal feminino santacruzense virou uma referência, devido ao intercâmbio também para grandes competições. Dia desses, a gente sabe que tem vaidades, o Domingos do Carmo, conhecido, foi secretário de esportes, tem uma ligação com a política também, estava tendo algumas dificuldades para a realização, ou seja, a manutenção dessa equipe forte para competições realizadas pelas TVs. Aí então eu fiquei sabendo que ele teve uma conversa com o senhor, levou realmente o que estaria acontecendo, que no nosso ponto de vista, acompanhando os bastidores do esportes, estava tendo uma certa vaidade do secretário de esportes para com Domingos do Carmo. O senhor acabou consertando tudo, ou seja, estamos corretos com essa declaração? Aconteceu isso mesmo? O senhor acabou ajeitando as coisas e o futsal feminino vai continuar firme e forte, principalmente com essa parceria? A primeira resposta é claro que o futsal feminino deve continuar, deve ampliar, deve melhorar. Eu sou de uma época lá de quando eu estava no Senhorinha Camarinha, tenho grandes amigas que fizeram parte do futsal feminino, foram injustiçadas inclusive no passado, não muito distante, né? E eu cheguei realmente consertando isso. O Salário que cuida dessa parte, eu posso quase chamá-lo de amigo, porque eu tenho uma admiração muito grande por aquele rapaz dentro do profissional. Ele cuida muito bem, ele representa e defende muito bem essa categoria. Realmente, Dário, em dados momentos, a vaidade, o ego, ou sei lá qual seria o adjetivo para representar isso, talvez questões aí de poder, de influência, eu não sei qual seria a expressão mais correta para esse tipo de ação. Atrapalha um pouco realmente o dinamismo do serviço público. Por isso que tem prefeito, né? Muitas vezes tem um interesse político, às vezes tem um interesse pessoal, às vezes tem um interesse da própria cidade, às vezes 2, 3 atores querem fazer o bem, cada um à sua maneira, e acaba tropeçando um no outro. Veja bem, as picuinhas sempre vão existir. Tá aí a história do Puleirão que eu tô falando para vocês, que eu entrei na justiça agora. Se houver legalidade, vou pedir até pro juiz me atender presencialmente. Parece que houve mudanças na lei que podem ajudar a desovar aquele negócio. E eu peticionei no processo exatamente. Por quê? Picuinhas de passado, coisa errada que foi feita. Agora, uma coisa tá errado. Agora tá errado e vai largar aquela armação lá no meio? Até quando? Não pode. Então, Dário, às vezes picuinha e ego são coisas que eu trago para dentro do gabinete, porque os problemas que nós temos em Santa Cruz hoje são esses, né? Não é que um é melhor que o outro, entendeu? Um foi arrogante com o outro, não é isso. Cada um ocupa um espaço, cada um às vezes está de um lado, como o Diego sempre coloca, sim, né? Cada um está às vezes de um lado da mesa e tem que entrar no meio do caminho. Eu sou muito bom nisso por ser administrador. Então, quando ocorre algum fato como esse, eu chamo para conversar, mas posso garantir para você que até hoje não houve nenhum conflito, né? Principalmente entre essas pessoas, né? O Campanha faz o trabalho dele. O Domingos é um grande parceiro, um grande amigo. O Domingos é um cara que ele tem um perfil que ele age por Santa Cruz muito mais estando fora de cadeira pública de trabalho, e ele mesmo reconhece isso, porque ele é muito bom para captar recursos, para trazer projeto. O Adriano está dentro da Secretaria de Esportes, então trabalham sempre ali, claro, em comum acordo. Discussões vão ocorrer? Vão ocorrer, né? Eu falo que é como qualquer empresa que você tenha uma sociedade, algum, sim, projeto que você tem em parceria com alguém, ou até escrever um TCC, né, gente, né? Você está junto ali, vai dar discussão de ideias. Enquanto existirem discussões de ideias, era como eu lidava na Santa Casa. Outro médico estava discutindo procedimento de paciente lá, discutindo pelo paciente, deixa discutir. As discussões que possivelmente podem ter ocorrido em relação
a essas pessoas e ao esporte de Santa Cruz, com certeza foi para o crescimento do esporte. Então, aí, Dário, tem que deixar discutir um pouco mais mesmo, para a gente poder chegar depois com soluções, né? Senão também não se justifica ter um prefeito. Prefeito, abrir um pouquinho a nossa pauta para além das questões do esporte, mas aproveitando um gancho em algumas das suas falas. O senhor falou sobre ônus e bônus. De decisões que, inclusive, o seu secretariado tem que tomar. Afinal, eles têm independência até certo ponto para tomar essas decisões. E imagino que deva ser dessa forma realmente. O senhor falou sobre o esporte que dobrou o orçamento e tal. Agora eu quero falar sobre ônus e bônus de decisões, falas, ou do próprio prefeito ou em relação ao prefeito. Vamos direto ao ponto. A questão do orçamento de Santa Cruz do Rio Pardo. O famigerado orçamento, Santa Cruz do Rio Pardo batendo recorde de arrecadação, superávit, e isso tem sido levantado muito como uma bandeira, ou pelo próprio governo, ou por pessoas ao se referir ao governo. E eu imagino que é um bônus inegável, uma boa gestão fiscal, a cidade próspera, isso reflete em mais dinheiro em caixa para poder investir, mas também traz uma pressão muito grande ao prefeito. No momento em que fala-se tanto em recorde de arrecadação ou de superávit, recorde na história de Santa Cruz do Rio Pardo, as pessoas podem falar, tá sobrando dinheiro, mas eu tô com mato alto na minha vila. Tá sobrando dinheiro, mas eu tô esperando 3 horas na UPA. Tá sobrando dinheiro, mas, enfim, eu tô com algum problema aqui que não é resolvido. Até que ponto essa história, entre aspas, não é história, é um fato, um superávit recorde durante a sua gestão, é ônus ou bônus para o prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo? Sua pergunta foi de extrema inteligência, Diego. Sim. Realmente existe um ônus, um bônus e um ônus em relação a esse superávit. Primeiro, minha gente, fechamos o ano com 34 milhões e 400 mil de superávit, ótimo. Temos previsão para 206 milhões de orçamento para esse ano. Sim, investimos mais, fizemos mais. Por exemplo, o exemplo da grama. Assim como, vou dar o exemplo de médico. Pessoal, existem na administração pública sazonalidades. O que são isso? São períodos em que você precisa mais de um serviço e em determinado tempo você precisa de outro. Vou dar exemplo na prática. Dezembro até março, mato cresce, que é uma coisa, porque chove, sol. Você precisa de uma mão de obra enorme para cortar grama, fazer roçada, essa coisa toda. Esquece pandemia agora. Época da saúde. De maio até julho era a gripe, era vacinação da gripe, então você precisava de um esquema maior de saúde naquele momento. E assim ocorre com todas as pastas. Você tem o início do ano, tem muita chuva, estraga mais estrada rural. Você não vai consertar a estrada enquanto está chovendo. Então assim, cada bloco da administração pública tem o momento de você investir o dinheiro e tem aqueles que são lineares. E tem também o principal, que é o crescimento da cidade e os grandes projetos da cidade. E daí nessa toada eu vou dar alguns exemplos para você, Diego. Corte de grama, por exemplo. Fizemos uma licitação, já foi publicado o contrato, acho que nos últimos semanários aí, de empresa especializada para corte de grama, manutenção de praças, para organizar toda a área verde de Santa Cruz, todas as praças, todos os espaços familiares. Para quê? A equipe que nós temos hoje na prefeitura cuide das áreas verdes e das roçadas. Só esse contrato não é barato, entendeu? Já faz parte de uma nova programação. Só que é um novo custo. É como você quando mora numa casa sem jardim e vai morar numa casa com jardim. Sim. Antes você não gastava com jardineiro, agora você gasta com jardineiro. Então, não significa que num ano que você tem bastante recurso em caixa, que você pode mudar para uma casa com jardim e com piscina. Geralmente se programa, né? Às vezes teve um abono salarial. Tô falando da nossa vida para dar exemplo da prefeitura. Perfeito, tá, pessoal? Sim. Às vezes na nossa vida a gente tem um aumento de salário, consegue um novo emprego, que te dá um subsídio para mudar para uma casa, para um jardim médio, pequeno ou grande, né? Porque isso vai te dar manutenção. O problema, Diego, não é investimento, né? Não é pegar esse dinheiro e investir. E sim, é a manutenção. É até quando nós vamos poder, entendeu? Crescer e ter essa estrutura. Por quê? Nós vivemos um período atípico, que é a pandemia. Se você olhar uma visão contrária, né, da economia da pandemia, nós recebemos recursos e a prefeitura também deixou de executar várias coisas, vários projetos que também se somam, realmente, que se somam, sim, entendeu? A esse montante.
Uma coisa é o gasto que você tem com esporte, por exemplo, promovendo as ações. Uma coisa é quando você não tem. Uma coisa é o tanto que você gasta com a merenda. Outra coisa é quando você não tem. E eu não falo de dinheiro amarrado. Eu falo até de veículo, de combustível, entendeu? Tudo parou. Sim. Então, esse superávit que houve, o doutor Otacílio deixou 12, nós trabalhamos nele, ele deve-se sim à parte qualitativa da gestão fiscal, deve-se ao trabalho da prefeitura, mas também deve-se ao cancelamento de várias atividades. Não teve rodeio, não teve rock, isso é pouco, mas também se soma. Impacta. E esse dinheiro, somado aos mais de 22 milhões que na parceria com o Ricardo Madalena nós trouxemos, boa parte ele já está em caixa na prefeitura, colabora também. Então nós precisamos pelo menos, Diego, de 2 anos, né, para você avaliar o comportamento orçamentário e não de dinheiro externo ou de redução de gastos em virtude da pandemia. Então, pessoal, estão acontecendo. Você vê, por exemplo, nós vamos com certeza falar de Covid daqui a pouco, né? Mas nós colocamos médico extra agora na Santa Casa, salvo me engano, serão acho que 18 horas na Santa Casa, mais 6 horas na UPA. Tem uma caixa do medicamento que o Dr. Jonas solicitou, que é um medicamento que tem sido usado em alguns casos de Covid, custa quase R$6.000, com 8 ampolas, estamos comprando. Então, assim, não está faltando nada, Diego. Eu estava vendo, por exemplo, uma postagem, acho que da Unimed de Ourinho, se eu não me engano, né? A própria Unimed colocando que o tempo de espera para atendimento e teste estava de 3 a 5 horas esses tempos atrás. É aquilo que eu disse, é pontual, é naquele momento. Não significa que você tem que colocar uma política pública ali, que daqui a pouco você vai ter o quê? Passa a pandemia, né? Você contrata e deixa aquilo como política pública. Daqui 2 anos você vai encontrar gente dormindo no plantão. Entendeu? Porque o paciente já foi atendido e não tem o que fazer. É isso que nós temos que pensar. Então, quando a gente tem recursos em caixa, temos que pensar aonde projetar e como crescer. E tá aí. Já chegaram 2 máquinas, comprei 2 caminhões, fechei essa semana a licitação. 3 circulares novas chegarão em Santa Cruz do Rio Pardo. Circular menor, com ar-condicionado, para dar conforto para a nossa população. Tem tratores para roçada, estão sendo adquiridos agora. Fizemos uma reunião com a Secretaria de Agricultura. Vamos dar uma renovada na patrulha agrícola, melhorar o monitoramento. Tudo isso custa dinheiro, minha gente. Tudo isso não custa barato, mas também faz parte desse plano de investimento. Perfeito. Inclusive, os asfaltos também, esse ano é ano de recap a quente, entendeu? E tem bastante coisa para acontecer. Eu quero deixar os assuntos ligados à saúde e pandemia para o segundo bloco e ainda nesse primeiro falar de outras áreas da administração, inclusive se tiver alguma novidade, alguma informação, prefeito, fique à vontade para tomar a iniciativa de falar a respeito. Eu quero falar de educação, por exemplo, aí tem a ver um pouco com pandemia, apesar de a dúvida sobre esse retorno, as aulas presenciais, pelo menos no que diz respeito à rede municipal, tudo mantido como programado, voltam às aulas, muitos pais aí um tanto quanto receosos com esse novo momento, e pensando aí sim já em uma outra informação que não tem a ver com a pandemia, a gestão da educação em Santa Cruz. A gente recebeu algumas informações da chamada Rádio Peão, que poderíamos ter mudanças aí na gestão da pasta. Procede? Inclusive até nomes. Isso, mas quero deixar o prefeito falar, né? Primeiro, daí a gente... Se ele não falar, eu falo o nome. Você gosta dos apresentadores discutir com o entrevistado que é constrangido. Não estou discutindo, não. Tá tranquilo, normal. Tô brincando, vocês entenderam. É o seguinte, eu tenho buscado fazer um trabalho próximo da educação, Diego, e vou ser sincero que estou um pouco frustrado nesse aspecto. Por quê? O ano passado foi um ano difícil, o primeiro ano de mandato, com pandemia, né? Então, trabalha aqui, acerta de lá, vamos lá. Esse ano era o ano que eu queria focar na educação mesmo, né? Trabalhar um pouco com olhar focado na educação e, infelizmente, né? Estamos sendo aí abordados de novo por grandes quantidades de casos positivos de Covid, enfim, está atrapalhando um pouco o meio do caminho. Já foram feitas algumas mudanças internas ali, alguns diretores, tem bastante outros que também serão mudados, porque a educação hoje trabalha de uma forma muito engessada. Eu vejo isso enquanto administrador e faço essa crítica à pasta sem problema nenhum. É um paradigma muito grande, são muitas pessoas que durante muitos anos estão naqueles mesmos lugares. Isso não é saudável para administração nenhuma. Os preceitos da administração, da faculdade de administração, diz que o ideal é um profissional ficar no máximo 5 anos ocupando ali o mesmo espaço, né? E depois ele tem que se inovar, não que tenha que mudar de área, mas assim, muda a sala, muda de diretor para coordenador para sala de aula, enfim, no caso da educação. E eu vou fazer isso com muito afinco. Sabe, eu conversei
Durante o primeiro ano todos estavam ali em pandemia, as aulas meio que paralisadas, não deu para sentir muito o perfil da prática. Por isso eu digo, as aulas serão mantidas sim. Certo. Nós precisamos fazer essa avaliação. Nós temos um grande prejuízo, que foi a questão do ângulo não fornecer mais material para as prefeituras. Isso não foi uma característica de Santa Cruz do Rio Pardo, mas foi para todo o Brasil. O sistema ângulo resolveu que não iria trabalhar. Temos material novo. Então as professoras, todo respeito a elas que estão na sala de aula, né? São aí as maiores, as que têm maior dificuldade, com certeza, de absorver o material novo, de levar isso para a criança. Nós somos refém de uma licitação, ainda não tive o feedback de como que está todo esse trabalho. Mas a parte de gestão da educação tende a mudar bastante, sim. Eu acho que tem pessoas ali que estão na contramão daquilo que realmente estamos vivendo em 2022. Inclusive o secretário, Marco Martellini? O secretário de Educação não é segredo para ele, para ninguém. Eu tenho conversado com ele quase que diariamente. Ele precisa apresentar mais resultado. E apresentar mais resultado em tempo curto. Ele está com essa demanda nas mãos, ele tem um prazo. Ele já fez algumas mudanças na equipe por conta própria. E se ele não apresentar os resultados no prazo que foi passado por ele dentro do gabinete, numa boa, a gente pode fazer aí essa mudança. O Marco é uma pessoa de extrema amizade pessoal, vincular, minha, com a minha família. Mas nós temos que sempre buscar trabalhar o quê? A confiança pessoal e também a confiança técnica. Creio que durante muito tempo ele deixou solto isso na mão de algumas pessoas que muitas vezes centralizaram algumas coisas. Mas eu tenho nomes ali de pessoas. Eu apurei um nome, Rogério Plina estaria sendo sondado para assumir a secretaria. Procede? Houve essa conversa porque o Plina participou de uma reunião no gabinete com mais algumas professoras. Era uma reunião que elas tinham algumas dúvidas sobre a questão do Fundeb. O Plina foi ímpar na reunião, tanto que entendeu como que foi colocado isso. Eu acho que isso causou um vucu-vucu, né, digamos assim, foi na educação, mas não houve. Foi que chegou parte. O Plina é do meu grupo político. O Plina é da minha confiança pessoal também, entendeu? E não descarta-se não, entendeu? Um convite para o Plina. Não estou convidando, estou com o secretário de Educação, temos várias coisas. O Marco tem qualidades também admiráveis, só que precisa, nesse momento, trazer alguns resultados para a manutenção do cargo. Mas não só o Marco, como todos os outros meus secretários, sabem que esse cargo é temporário. E principalmente aqueles que já atuam no quadro da prefeitura, né, os concursados ou não concursados, esses devem ficar atentos, porque esses serão, com certeza, novos secretários do Diego. Sobre secretários, assessores, muitas vezes o político, ao assumir o posto, ele herda alguns compromissos do seu antecessor. São coisas da política. Só que isso vai a determinado ponto, né? É tudo combinado às claras. Tá tudo, como é que é? O que é combinado não sai caro, né? Esse ano, o prefeito tinha em mente, por exemplo, promover mudanças no secretariado, né? E a pandemia de alguma forma atrapalha para que essas decisões também sejam tomadas. Vou ser bem claro aqui, talvez até o ano passado, ou até aqui pelo menos, houvesse compromissos em manter algumas pessoas no cargo, compromissos do grupo. A partir de agora, outras pessoas poderiam assumir. Existia esse pensamento por parte do prefeito Diego? Dos secretários, Diego, muito pouco, porque eu fui secretário junto com eles. Então, o que eu digo? Nós hoje fazemos uma administração onde cada um já tem a expertise da sua área e eu monitoro e coloco o meu perfil. Então, a grande maioria que ficou não foi por política, tanto que nenhum deles ali é político. Ficaram por competência técnica mesmo e também por minha confiança pessoal. Porque ninguém é melhor do que aquele que está na mesma linha que a sua, Diego, para conhecer o seu trabalho, né? Como eu fui secretário de saúde muitos anos, eu transitei por todas as pastas. Eu ligava para o Luciano Massoca, por exemplo, para pedir ajuda nos mutirões de limpeza de dengue, ele prontamente me atendia. Opa, esse fica, né? Ligava para outro secretário de finanças, por exemplo, o João, né? O João é um grande cara, queria mandar um abraço, um beijo para você, João. Porque esse rapaz, ele é de uma competência ímpar. E ele era o que mais brigava comigo. Ele me chamava na secretaria dele, pô, Diego, você tá gastando esse dinheiro, tá gastando muito e tal. Eu levava as contas para ele,
Até teve um fato que um dia ele reclamou que a saúde estava gastando muito, que ela é gastadeira, né? Eu levei vários relatórios, Pô, prefeito também, Diego. É festeiro, gastadeiro, tudo, né? O pessoal não perdoa você não, também, não perdoa. né? Pô, daí eu levei e falei, ó, tá aqui as contas da saúde, falei, audita elas. Sim. Se você encontrar alguma coisa que você acha que eu posso economizar, você me avisa, né? E ele auditou mesmo as contas, né? E realmente viu que não dava, eram custos fixos muito altos. Na época, a gente estava começando com o boom da judicialização da saúde. Sim. Eram remédios aí de 400, 500 reais para cada paciente. Isso impactou gravemente no orçamento. Ele acabou vendo tudo isso e hoje é meu secretário. Por quê? Um secretário que peita o outro secretário e pergunta por que você está gastando, aonde está gastando. Esse cara tem que ser o secretário de finanças. Por isso que ele está e continuará. Por isso que eu defendo. Eu defendo porque eu fui técnico junto com eles. E hoje, Diego, muitas vezes eu carrego, e vou ser sincero com a população, às vezes até mesmo como castigo, né? Esse cargo político que é ser prefeito, porque por ter sido muito tempo técnico e continuar sendo técnico, hoje eu também sou político e preciso tomar decisões políticas. E muitas pauladas que a gente leva são injustas, pessoal, não são justas não. Prefeito, em relação à secretaria, o senhor vem colocando aqui durante essa entrevista que a palavra final é sua, em todas as secretarias, né? E nós não discordamos disso. Só que tem duas, não vou colocar secretarias, uma sim, é uma autarquia, e a outra é a Santa Casa de Santa Cruz do Rio Pardo, que pelo dinheiro que está sendo colocado, deveria mandar. Sim, deveria mandar e mandar muito. Tanto a Santa Casa como a autarquia Codesan, o senhor tem o mesmo poder enquanto o senhor exerce em outras secretarias? Eu não gosto de usar a palavra poder, mas assim a palavra influência, e é claro que a minha palavra é obedecida, se é assim que as pessoas gostam de escutar, né? Santa Casa, todas as terças-feiras de manhã, como foi até essa semana, que acho que a Annelise viria dar uma entrevista aqui, não conseguiu vir. Ela veio ontem. Sim. Toda terça-feira de manhã, a gente faz reunião técnica, financeira, assistencial com a Santa Casa, ver desde do dinheiro que está indo, aonde está sendo aplicado, como é que está a assistência, funcionários, enfim, tem todo esse equilíbrio. E o prefeito hoje trabalha como, Dário? Não como secretário de saúde, não como administrador do hospital, mas trabalha com as informações que são lhe passadas. E é claro que nós temos os filtros, né? Os anjinhos que eu falo, né? E às vezes também não são só anjinhos, não. Tem daquele outro lado também, né? Demônios. Que vem buzinar na cabeça da gente o que está acontecendo. E a gente é Santa Cruzense. Você passa, você vê, você olha, você visita. Então, tanto Santa Casa, quanto o Codesan, até mesmo a UPA, SAMU, em tudo a gente busca opinar. Só que assim, Dário, dar a última palavra, é muito fácil chegar aqui e falar assim, eu sou o prefeito, eu dou a última palavra e faz o que eu mando. Pera lá. Você fala de Santa Casa, você fala de 400 funcionários. Você fala de Codesan, mais 300 e poucos funcionários. São muitas pessoas e muitas cabeças pensantes. Daí eu chego aqui, estufo o peito, né? E falo, eu que dou a última palavra da roçada. Daí você vem e mostra uma foto pra mim aqui de uma área verde, um mato com 2 metros de altura. Vou fazer uma pergunta daqui a pouco nessa então questão. Assim, pessoal, não é questão de última palavra, é questão de administração, de diálogo, e sim, participo da administração de todas essas áreas, não sozinho. O secretário de Finanças está sempre comigo, inclusive na reunião da Santa Casa, nas reuniões da Codesan. Ali tem contadores, tem advogados, tem médicos. No caso da Codesan tem engenheiro, tem secretário de obra. A nossa administração é assim, somos todos unidos. Unidos para crescer e também para fiscalizarmos uns aos outros. Prefeito, em relação à foto que eu acabei de mostrar para o senhor, sobre a questão de Mato Alto, Diego, não falamos aqui dia desses também? Sim. Vamos aplaudir, porque quando tem críticas e tem soluções, a gente tem que colocar também. Em frente ao posto de saúde da estação, passei ontem lá, tudo tranquilo, ou seja, já foi feito um trabalho. Porém, próximo à UPA, ali a antiga estação, continua, mostrei para o prefeito aqui, e a minha pergunta foi essa, eu e o Diego estávamos conversando, se na sua administração, você não tem pessoas, você não tem diretores que ganham para isso e chega no senhor prefeito, ó o problema aqui, igual eu estou mostrando para o senhor nesse momento. Tem isso, prefeito, ou não? Dário, eu vou responder essa pergunta com muita sinceridade para você. A gente espera. Eu fui fazer caminhada essa semana. Na segunda-feira, salvo me engano, né? Eu gosto muito de caminhar, mas o tempo anda curto. Aí fui caminhar. Saí ali dos arredores da Avenida Tiradentes, passei aqui em frente a 104, virei o Jardim Europa, desci. E eu estava caminhando com um amigo meu que também trabalha comigo na prefeitura. E eu questionei só ele. Eu falei, será que esse pessoal que está andando pelas ruas, seja qual cargo for, minha gente, com o carro da prefeitura, com a gasolina da prefeitura, não está vendo isso?
né? Não é questão do mato. O mato, é como eu disse, ele é sazonal. Esse período agora cresce demais, entendeu? É difícil, por isso que eu tô adquirindo mais trator para roçada, entendeu? Fiz essa licitação para que esse contrato cuide das áreas de praça pública e a prefeitura cuide do restante. Não é só mato, não. É mato, é bueiro, entendeu? São vários os problemas da cidade. Então, o que eu combinei com esse amigo meu? Que nós vamos caminhar agora, cada dia de um lado da cidade, de um bairro, para poder ver. Eu tenho a mesma visão, Dário, mas o que eu posso dizer para a população agora, enquanto prefeito, não adianta só trazer o problema, né? E sim a solução. Mato Alto. Fizemos essa licitação para contratar essa empresa, já está contratada, que irá fazer aí a limpeza e manutenção de mato e de organização de todas as praças e campos e espaços de família. Então a prefeitura ficará com a roçada das chamadas áreas verdes, enfim, desses terrenos aí que precisam ser feitos. Você, proprietário de terreno particular, faça a sua parte. Então, grandes loteamentos de alto padrão aqui em Santa Cruz, que eu também passei nesse trajeto, né? Que o mato está muito alto, minha gente. Então vamos fazer a parte de vocês também, para depois não reclamar que a prefeitura está indo lá multar. Eu não quero que os meus fiscais saiam por aí multando. Eu quero que eles saiam apontando primeiro o que é da prefeitura, que tem que dar exemplo, né? E depois as notificações, e espero que no prazo, né, justo, sejam feitas as limpezas. Inclusive já no meu governo, Dário, eu diminuí o prazo da pessoa após notificada executar a limpeza do terreno também. Porque mato alto, minha gente, não é tudo da prefeitura. Quando o terreno é da pessoa, a responsabilidade também é dela. Então, esse é um passo. O segundo passo nós estamos dando, como eu disse, foi a questão de tratores, de mais maquinários, porque a cidade cresce, as áreas crescem e também precisam. E em terceiro, não menos importante, é toda essa reestruturação de todas as secretarias, que daí, Diego, entra também na resposta do superávit, sim, do dinheiro, falta efetivo. A Lei 173, durante o ano de 2020 e 2021, ela não permitiu que fosse contratado novos funcionários. Então, esse ano de antemão, já coloco para vocês, segundo semestre, no máximo, vai ter concurso público para vários cargos que nós precisamos repor exatamente para dar qualidade. A cidade cresceu e o número de funcionários, pelo contrário, reduziu. Daí você não consegue fazer com qualidade aquilo que tem que ser feito. Estamos trabalhando para isso, estamos conseguindo e melhorando. Em alguns pontos tem que ter um pouquinho de paciência. Confirmando a hora certa, 13h20. Vou chamar um rápido intervalo. A gente volta já com o prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo, Diego Cingolani. Muitos assuntos ainda em pauta. Eu quero falar com o prefeito sobre o programa Bolsa Trabalho, com vagas abertas para Santa Cruz. Uma parceria interessante também da prefeitura com a faculdade FASC, oferecendo benefícios em desconto para os servidores. Eu quero falar muito sobre também saúde em especial, pandemia, esse cenário todo complicado. Enfim, voltamos e vou conseguir aqui fazer um bloco também com as participações dos ouvintes que fizeram perguntas objetivas, tá bom? Aquelas perguntas rapidinhas, a gente faz um ping-pong com o prefeito no final do programa, respondendo a nossa audiência, respondendo aqui os internautas também. Voltamos em instantes, segura aí. Giro de notícias. Referência em diagnóstico por imagem na cidade de Santa Cruz e região, o SDI, Serviço de Diagnóstico por Imagem, conta com equipe profissional e qualificada para prestar o melhor atendimento, com os mais modernos equipamentos, sempre oferecendo rapidez e precisão nos laudos para o conforto e satisfação dos nossos clientes. Faça uma visita e conheça nossos exames e serviços. Tomografia computadorizada multi-slice de 32 canais. Ultrassonografia com Doppler colorido, densitometria óssea, mamografia digitalizada, radiografia digitalizada, exames cardiológicos, ecocardiograma com Doppler colorido, eletroencefalograma ECG, serviço Pax, onde seu médico acessa as suas imagens em qualquer lugar via internet. SDI, Serviço de Diagnóstico por Imagem da Santa Casa. Agende hoje seus exames através do WhatsApp 14-99726-1150. Telefone 14-3373-2086. Nos
Nos dias atuais, a formalização é mais que necessária para muitos profissionais. O escritório Help está apto para auxiliar o microempreendedor individual, o MEI, desde a abertura do seu negócio, acompanhamento, orientações, além de declarações e pagamentos de guias. Nossa equipe te espera através do telefone 3372-9500 ou WhatsApp 99795-4863. Agradecemos a confiança dedicada ao nosso trabalho. Santa Clara Produtos Naturais. Pensa em você, cuida bem de sua saúde. Encontre a linha completa de chá da Bugron. Auxilia no intestino e é ótimo para o desinchaço e emagrecimento. Para você que tem intolerância a glúten, lactose, trigo ou caseína, tem a linha de pães, bolos, salgados e muito mais. Em Santa Clara tem muitas vitaminas e as principais para o nosso sistema imunológico, incluindo o Imuna Mais, composto de própolis, zinco, vitaminas C, D e E e o selênium, com vitaminas de A a Z para a manutenção do organismo. Para o estresse, sistema nervoso e depressivo, tem os compostos naturais para ansiedade em chás e cápsulas. Problemas com insônia, você encontra o Acalento ou Melaton, que é natural, ativa um sono tranquilo, sem distúrbios durante a noite e acordando com mais disposição. E não se esqueça da Geleia Real. Além de auxiliar no processo imunológico, trabalha no sistema do estômago, trata úlcera, gastrite e purifica o organismo, purifica o fígado e trata a cirrose. Temperos mais saborosos e livres de conservantes é em Santa Clara. Santa Clara Produtos Naturais, na Avenida Tiradentes, ao lado da garagem do Marcelo. Fale com a Bruna, ligue 99626-5115. 99626-5115. Ainda não poupou para participar do sorteio de R$1 milhão da promoção Poupança Premiada Sicredi? Então canta comigo. Eu vou poupar de montão e juntar o maior dinheirão. Com o Sicredi vou fazer render e tem prêmios pra eu concorrer. Eu vou poupar de montão. Chegamos à reta final da promoção Poupança Premiada Sicredi. Faça seu depósito e concorra a R$1 milhão. Confira o regulamento em poupançapremiadasicredi.com.br. Giro de notícias. Estamos de volta, confirmando a hora certa, 13h25. Giro de notícias no ar pela 104 FM, 104.9 no dial local e também com imagens no Facebook, na página Diário Cidadão. Giro de notícias sempre com apoio de Rede Corrente. Ser um elo da Rede Corrente a ter o seu universo na palma da sua mão. Aproveite o melhor do mundo digital e as melhores vantagens em suas compras. Faça parte de uma das maiores plataformas de benefícios do Brasil. Economize no seu dia a dia. Acesse redecorrente.com.br. Conosco também Colégio Objetivo Santa Cruz, ensino com afeto, confiança, responsabilidade. Matrículas abertas. Telefone WhatsApp DDD 14 99710 3731 e SDI, Serviço de Diagnóstico por Imagem da Santa Casa, referência em Santa Cruz e região. Abrindo aqui as nossas telas, seguimos nesta edição do Jornal Giro de Notícias com a participação ao vivo aqui nos estúdios do prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo, Diego Singolani. Seguindo aqui com a nossa entrevista, Diego, eu quero falar sobre, tem a ver com bastidores da política, a sua relação com outras figuras importantes que representam Santa Cruz do Rio Pardo, e quero falar disso a partir de um episódio que foi a coletiva em que você anunciou o adiamento da festa do peão de boiadeiro de Santa Cruz do Rio Pardo. Eu não estive lá, o Dário foi representar a 104, transmitimos ao vivo aquela coletiva, eu estava aqui comandando no estúdio, mas fiquei sabendo de que antes do início da coletiva, o ex-prefeito doutor Otacílio estava no dia, não sei se em contato com você ou com outra pessoa da prefeitura. Durante a sua fala, o Dário questionou, por exemplo, se você estaria tendo apoio político de pessoas para tomar decisões difíceis nesse momento, e você muito claramente falou que estava isolado, que tudo partiu de você, né? É uma curiosidade, talvez mais pessoal até do que jornalística, o porquê do prefeito Otacílio estar horas antes, né, dessa coletiva importantíssima, que repercutiu demais, sendo que depois ele não participou da coletiva, não se manifestou a respeito. Sim. É a minha pergunta, para recomeçarmos aqui o nosso papo. Bom, todo mundo sabe, a cidade toda sabe que eu tenho um carinho enorme pelo doutor Otacílio, tenho ele como um pai realmente, ele é o padrinho político, né? E ele tem, sim, claro,
toda a liberdade de me aconselhar, de conversar comigo, e ele frequenta a prefeitura hoje bem menos do que no passado, né? Mas às vezes ele vai lá ver questões processuais, Tribunal de Contas, enfim, não apenas para conversar com o prefeito, né? E nesse dia eu creio que seja isso, né? Que muitas coisas, Diego, acontecem às vezes e a gente não sabe explicar. Tá. Né? Que dirá eu que sou prefeito, recebendo toda uma coletiva de imprensa, eu vou controlar quem está lá embaixo, né? Que ele estava lá junto A presença dele não foi sobre esse assunto da coletiva. Não foi solicitada por mim a presença dele, não por desmerecimento, nada disso, pelo amor de Deus. Mas é que naquele momento eu não precisava, né? Eu, para tomar decisão, tanto da manutenção da festa, quando eu tomei, quanto para adiar, foram decisões minhas, baseadas em dados técnicos e não políticos, né? E muitas vezes, Diego, na política, e não só a nível municipal, né? Em todos os níveis, geralmente, vou explicar de um jeito que as pessoas entendam, né? Quando o bebê tá bonito, todo mundo quer pegar no colo, né? Quando o bebê dá aquela chorada, começa a ter algum problema, as pessoas, deixa que o pai com a mãe cuida, né? Sim. Então isso é comum acontecer também, e é normal, né? Que a gente tem, dentre os políticos, falando de política agora, né? Estratégias para tudo isso. Mas eu sou um prefeito, nesse ponto, muito calmo, né? Porque eu sou administrador, eu não sou vinculado àquela cadeira, eu não sou amarrado à cadeira de prefeito. Eu falo isso na frente da câmera, falo isso para vocês, já disse isso aqui nesse microfone, entendeu? O meu trabalho, o meu compromisso com Santa Cruz do Sul do Rio Pardo é vender o meu trabalho. Eu vendi o meu trabalho para a população e não a minha vida pessoal, né? O que é diferente de tantos outros políticos, porque geralmente o político nato, aquele político mais antigo, né? Ele deu a vida, ele deu o nome. Não, gente, não é assim que as coisas funcionam mais, não. Né? Nós temos que fazer o quê? Trabalhar em prol da população, prestar conta e fazer a cidade crescer. Foi dessa forma que eu, inclusive, aprendi com o doutor Otacílio, né? Ele, apesar de ser político de forma mais conservadora, veio daquele momento político diferente do meu, né? Nós temos perfis muito parecidos. Então, eu tenho certeza que as decisões que eu tomei seriam as mesmas tomadas por ele também. Nós trabalhamos juntos há 17 anos. E o doutor Otacílio, no que ele me ajuda, é sempre em questão técnica e nunca política. O doutor Otacílio não está interferindo na política de Santa Cruz. Eu tenho o meu jeito de fazer política, que, dizendo sobre política, é diferente do jeito que ele faz. Porém, a parte técnica, a parte de gestão pública, que é aquilo que o cidadão precisa, nós somos muito parecidos. Entendeu? Então, politicamente somos diferentes, mas tecnicamente a gente pensa bem. Nas ele decisões... também, desculpa, só Claro. Terminando. Sim. Tenho certeza que ele tomaria a mesma decisão que a minha, porque naquele momento, se ele fosse o prefeito, eu seria o secretário de saúde. Sim. E seria eu quem daria o parecer se poderia ocorrer a festa com segurança ou não. Então foi isso que aconteceu. Nesse aspecto, eu não precisei de apoio nem técnico, nem político, porque eu tinha bagagem e bons profissionais também do meu lado ali atuando, né, ganhando para isso, vamos falar português bem claro, né, para dar esse parecer. E importante, fica aqui um elogio pro doutor Otacílio, né, que muitas vezes as pessoas acham que essa política, falam de rompimento, querem colocar o nome dele às vezes em confronto com o meu. Eu já disse isso em outros espaços. Ele é o único, né, dos políticos que mesmo sem cargo, que mesmo sem salário, se preocupa com a cidade. Então ele vai ao gabinete, ele fala: Diego, vamos melhorar tal projeto dentro da Santa Casa, que é onde ele está atuando mais agora. Vamos acertar isso, acertar aquilo. E eu acolho aquilo que eu acho que realmente é produtivo e de fato sempre é, porque o pensamento, a receita, tanto do doutor Otacílio quanto minha, é muito parecida. Muda o quê? O jeito de fazer. Eu já disse isso várias vezes. É como fazer um bolo, minha gente. Posso dar os mesmos ingredientes para todo mundo. Cada bolo sai de um jeito. O ingrediente do meu trabalho é o mesmo ingrediente que do trabalho do Dr. Otacílio, inclusive as pessoas. A maneira de se fazer e de se servir esse bolo que é um pouco diferente. É isso aí. Você não acha, prefeito, que esse interesse que o ex-prefeito Dr. Otacílio acabou colocando e o senhor acabou colocando em algumas decisões e ele não recebe nada por isso? Ou seja, é um político, não é um político, mas ele acaba opinando e atuando em algumas situações políticas. E muito bem-vindo pelo senhor. Você acha que isso também já não é um pensamento político lá na frente? Ou seja, para ter, assim, uma credibilidade maior com o futuro eleitor, até porque ele deixou bem claro que vai ser o novo prefeito de Santa Cruz? Dário, eu sempre me espelhei em pessoas na minha vida. A primeira pessoa que eu me espelhei profissionalmente foi na Andréinha Laudaci, da Santa Casa. Eu entrei como office boy na Santa Casa e a Andréinha, ela tinha um perfil de trabalho dentro da Santa Casa que era ímpar, né? Tanto que está hoje, né? Hoje a Santa Casa está sob minha gestão e ela está lá. Então ela foi o primeiro modelo de gestão assim que eu olhava, eu admirava ela, e ela sabe disso, né? Doutor Otacílio é a mesma proporção.
só que no trabalho político. O doutor Otacílio foi um grande prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo. Se é uma pessoa, uma das milhares, é claro, mas que realmente ama Santa Cruz do Rio Pardo, é o doutor Otacílio. Ele foi um excelente prefeito. Poxa, gente, ele foi meu chefe, entendeu? E mais que chefe, ele foi amigo, ele foi conselheiro, entendeu? Então, eu tenho todo o carinho, todo o respeito por ele. O doutor Otacílio já tem uma quilometragem muito maior que a minha, obviamente, que essa quilometragem que eu digo é experiência. E eu tenho humildade no coração, eu tenho respeito, Dário. Eu estou preparado tanto para continuar na esteira política, como eu estou preparado também para que outras pessoas, e que seja ele também, entendeu? Voltem a ocupar aquela cadeira. O que nós não podemos perder, gente, é o ingrediente, que foi o que eu disse agora, entendeu? Santa Cruz tem que continuar na mesma sequência de trabalho, que é buscar transparência, buscar fazer a cidade crescer. A diferença é que o Diego, ele tem um perfil humanizado, perfil de acolher. Como o doutor Otacílio tem um perfil de construção, obreiro, né? Então, assim, o doutor Otacílio construiu, obreiro, eu vim, eu acolhi, estou buscando dar vida para os espaços. Cada momento da administração pública tem um cenário e uma definição diferente. E também tem questão do tempo, Dário, né? Eu tenho 33 anos, minha gente, entendeu? Eu tenho a vida toda aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, fora daqui, para crescer, para colaborar, para ajudar. E eu não adianta, ninguém vai me convencer de ser um político diferente. Eu poderia sentar aqui agora e fazer um excelente discurso, já me promovendo para a reeleição, ou promovendo o próprio doutor Otacílio para a reeleição. Não é isso que o doutor Otacílio quer, não é isso que eu quero nesse momento. Nesse momento nós queremos trabalhar, entendeu? Cada um está ocupando a sua função, não tem briga, não tem discórdia, entendeu? Existem sim pessoas maldosas e pessoas muito próximas, tanto a mim quanto a ele também, que buscam fomentar esse tipo de discussão e levar isso para grupos. Mas não existe, pessoal. Se tem uma coisa que eu tenho muito parecida com o doutor Otacílio, né? É o pulso de tomar decisão e de quando estamos, principalmente nós dois, falarmos o que tem que ser falado, discutirmos e tudo resolvido. Estou muito tranquilo em relação a isso. Novamente dizendo, quando fui office boy, busquei se terminar office boy, assim como tudo que fiz na minha carreira. Como prefeito, estou pautado em fazer uma excelente administração e ser reconhecido pela minha administração e não apenas por pensar em eleição daqui a 3 anos. Eu jamais estou pensando nisso aí. Diego, no caso da Santa Casa, nós temos como diretor técnico o Dr. Jonas. Sim. Diretor clínico o Dr. Mauro. Certo. O ex-prefeito Otacílio, ele tem influência na tomada de decisões na gestão do hospital, que hoje está sob intervenção da prefeitura? E para emendar, eu tenho uma informação de que alguns ex-funcionários da saúde que foram alvo daquela decisão judicial, estão sendo exonerados, foram contratados pela Santa Casa. E que o ex-prefeito Otacílio teria tido participação nessa contratação. Procede? Bom, influência sobre a administração da Santa Casa, todos os médicos têm. Se tratando do doutor Otacílio, um médico de mais de 30 anos de casa tem muita influência, independente de quem seja o prefeito. Sim. Eu vivi a Santa Casa, vivo Santa Casa há 17 anos. Sempre foram muito mais os médicos que tomaram as grandes decisões do que os administradores. Certo? E foi bom isso ao longo do tempo? Depende do cenário. A situação financeira do hospital. E depende do momento, né? Sim. Não, o médico não trabalha com dinheiro. Era exatamente o contrário. Se existe hoje uma dívida que a gente está buscando sanar, entendeu? Parte dela foi fruto do quê? De briga de médico, mas para melhorar o atendimento do paciente. Valeria aqui, Diego, uma entrevista inteira eu entendo. para eu explicar a relação médico-administração. Mas tem dívida hoje? Tem sim. Mas tem médicos muito bons, como o doutor Otacílio, que quantas brigas eu não acompanhei do doutor Otacílio para conseguir arco cirúrgico melhor, para conseguir melhorias para a Santa Casa. Então, ele tem, assim como todos os médicos, né, o direito de opinar. O doutor Mauro é o diretor clínico. Ele representa todos os médicos do corpo clínico. O diretor técnico representa toda a administração. Então, em tese, são esses dois médicos que sentam, discutem e tomam as decisões equilibrando interesses da administração com os interesses do corpo clínico, desde um valor de plantão até a compra de um equipamento. Então é assim, hoje vivemos uma sintonia muito boa, né? Mesmo porque está sob intervenção. Sim. Então nós estamos buscando acertar as contas e eu mesmo fiz uma reunião, inclusive o Dr. Mauro estava presente nessa reunião, não me lembro se ele já era diretor clínico, né? E ofertei, falei, olha, vamos separar R$700 mil para investimentos em equipamentos, seja uma pinça pequena, seja equipamento maior, para todas as especialidades. Estou aguardando esse documento chegar, esses pedidos chegarem, para a gente ir reformulando
à Santa Casa. Quanto à contratação de profissionais, se houve necessidade, com certeza houve, né? Com o aval do clínico, do técnico, da Rosângela Alvim, por que não contratar aqueles que já têm uma certa experiência, que já conhecem a população de Santa Cruz do Rio Pardo? O grande prejuízo, o maior prejuízo das demissões do PSF, Diego, não vou ser político aqui não, tá? Sim. O grande prejuízo vai para a população, entendeu? Porque todos esses profissionais tinham um vínculo com ela. E na saúde, o que faz a diferença é o vínculo. O agente comunitário que foi demitido agora, ele conhece a dona Maria do bairro A desde sempre. Sabe que remédio que ela toma para pressão, que dia que ela tem que ir no posto. Vai lá, faz às vezes até desenha a caixinha, faz tudo belezinha lá. É isso. Esse é o maior prejuízo. Então, aqueles que foram demitidos, tiverem o perfil, puderem atuar no hospital, por que não atuarão? A minha pergunta, sem dúvida, nesse critério que você estabelece de haver a necessidade e você já ter profissionais... O que não pode é criar necessidade. É isso que a minha pergunta é essa, porque é o seguinte, então, houve evidentemente também um ônus político de toda essa celeuma judicial, e então vamos tentar absorver esse pessoal para minimizar esse impacto, mas não haveria, a princípio, a necessidade dessas pessoas no hospital. Essa é a minha pergunta. Não, isso jamais seria feito. Existe dentro do hospital, Diego, o dimensionamento do Corém. É um cálculo técnico que diz quantos enfermeiros o hospital, por saúde, qualquer área da saúde, tá? Sim. Quantos funcionários tem que ter na enfermagem, técnico de enfermagem e assim por diante. Assim como o CRM trata questões do corpo clínico. E além, fora essas contratações que foram feitas pela Santa Casa, nós ainda estaríamos em números abaixo daquilo que o Corém exige, que a gente sempre discute com o Corém a questão de ocupação hospitalar. Porque se você fosse contratar por aquilo que o Corém exige, nós temos que ter o dobro de funcionários da Santa Casa. Só que nós não temos, extra pandemia, uma ocupação hospitalar maior do que 40%. Então não tem como ter 100% do quadro de funcionários se eu vou girar 40% da receita. Então essa que é uma briga sempre que existe com o Corém. Eu sei que é muito técnico tudo isso, mas eu tento explicar de uma forma mais didática possível, mas em resumo, não tem interferência política nisso não. Prefeito, o médico Héctor Pinheiro presta serviço para a Santa Casa de Santa Cruz? Presta serviço para o município? Ele presta serviços de UTI, salvo me engano, plantões de UTI adulto. Não sei mais o restante das pautas, porque não estou atuando na secretaria. Para mim, chega as especialidades contratadas e não o nome do profissional. Sei que ele dá plantão na UTI adulto, porque algumas vezes precisei, e era ele o médico de plantão. Dia desses, uma reclamação junto ao nosso jornalismo sobre a questão de neurologista. Agendado um profissional, ele vem de uma cidade de fora para atender em Santa Cruz do Rio Pardo. Ele não atendeu e a alegação, no momento, foi problemas pessoais. Reagendado novamente o paciente lá não esteve atendendo, novamente a mesma desculpa, ou seja, problemas particulares. E por que disso? Bom, isso não pode acontecer. Inclusive já está na ouvidoria. Reagendar uma consulta, de uma vez acontece, porque médico é humano. Tem problema pessoal também. Assim como todos nós. Uma vez, tudo bem. Passou de duas, se já está feita a ouvidoria, isso que é propor. Vou pedir a Marina estar aqui comigo, minha assessora de comunicação, que essa ouvidoria suba para minha mesa, para eu ver o que está acontecendo. Mas isso não quer dizer nada em relação ao profissional. Cadeiras como a neurocirurgia precisam de neurocirurgiões, equipe que opera. E a equipe que está hoje atendendo em Santa Cruz do Rio Pardo é uma equipe que opera, que bota o paciente na mesa e opera, é por isso que essa é a equipe que está fazendo todo o trabalho. Prefeito, quero falar um pouco sobre a situação da pandemia. Ontem discutimos bastante com a Annelise, secretária de saúde, o próprio doutor William, que é o diretor da UPA, e alguns pontos importantes que eu queria também conversar com o senhor. Há uma expectativa, segundo a secretária, de que a gente ainda vivencie pelas próximas 2 semanas, pelo menos, a curva vertical, ascendente de novos casos diários. Isso pode ou não ter uma repercussão em mais pessoas internadas, torçamos para que não. Mas ainda uma aceleração pelas próximas 2 semanas para quem sabe começarmos a enxergar a queda gradual novamente dessa onda. Como é que o prefeito trabalha com esse cenário passado pela sua equipe técnica e até para deixar claro a população, né? Aqui todos nós, imagino, estamos sendo muito transparentes e sinceros na forma de se comunicar. Pelo que eu entendi, as próximas 2 semanas ainda serão conturbadas para o atendimento à saúde em Santa Cruz. Não tem como tapar o sol com a peneira. Sim, é por aí, né? Bom, eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, porque ontem a Annelise esteve aqui, eu não consegui ouvir a entrevista dela, mas tenho certeza que ela deve ter explicado os novos fluxos, tudo aquilo que nós já trabalhamos. Eu não vim aqui para chover no molhado, você sabe disso. É preocupante, sim.
Hoje nós devemos, estou lendo aqui, pessoal, que a Carol Mariano, que é enfermeira da Vigilância Epidemiológica, está me passando os dados, tá? Hoje nós devemos chegar em 1.156 pacientes em transmissão. Casos ativos. Que é o recorde de casos em transmissão. Porém, desde o começo da pandemia. Desde o início da pandemia, lá em março de 2020. Sim. Porém, temos de Santa Cruz do Rio Pardo 12 pacientes internados, né? E em Santa Cruz, nenhum paciente entubado, os pacientes estão em bom estado geral de clínica. O que nós fizemos, Diego, foi aquela reunião da terça-feira, realinhamos os protocolos e eu disse, em algumas coletivas, no boletim, que haveria realmente um maior número de atendimentos. E que antes, a fila era para conseguir leito, para conseguir respirador. Né? Que hoje essa fila seria nos postos de saúde, na porta da Santa Casa, como de fato em dados momentos está ocorrendo. Sim. E vai ocorrer mesmo, pessoal, tá? Porque está circulando coronavírus, H2N3, salvo me engano, é assim que se diz, e agora deu uma diminuída, mas estávamos com rotavírus também bastante presente. E principalmente, minha gente, desculpe cortar, dengue, cuida do quintal. Tivemos óbito por dengue em Santa Cruz do Rio Pardo já esse ano. Então, você está muito preocupado com Covid e com outras coisas, fica um pouco mais em casa, já que não está acontecendo evento na cidade, cuida do quintal para não ter dengue, porque senão daí descontrola mais ainda. Porque agora, todo o fluxo maior, Diego, está vindo para as unidades básicas de saúde. Antes, vocês se lembram, quando nós tínhamos 500 casos em transmissão, fechava comércio, não era isso? Hoje nós temos 1.156 em transmissão, não está fechando nada com menos internado. É isso que a gente precisa entender. Vão ter muito mais pacientes positivos, porém com agravamento muito menor. Porque o que acontece? Eu até estava refletindo sobre isso, né? Até quando vamos vivenciar tudo isso? Até quando vamos deixar de fazer as coisas em razão da pandemia? Porque passa uma variante, diminui, daqui a pouco chega outra, daqui a pouco chega outra, daí você começa a fechar aqui, resolve ali, para de fazer lá. Já paramos um monte de coisa da prefeitura, adiamos uma festa. Então, não é questão de festa e de evento, é questão do básico, do comum. Você vê quando está muito alto o número de casos positivos, mesmo com baixo índice de pacientes agravados, você passa pelo comércio, o pessoal já não está ali. Claro. Você vai no mercado, já diminui, já começa a afetar a economia. Então, hoje sim, Diego, né, você vai me entender bem, hoje sim nós temos que começar um pensamento que o nosso presidente teve de forma errada lá atrás. Por quê, pessoal? Hoje nós temos vacina, hoje nós temos uma cepa diferente e nós temos que entender o comportamento dela. Então, antes, com 500 internados, eu já devia estar com certeza com 10, 12 entubados, com 3, 4 falecendo, aquele horror, foi o maior pesadelo de todos nós, né? Hoje ainda é preocupante. Ainda vai ter gente que vai mesmo vacinado se agravar. Mas o número é muito menor. Tanto que, não sou médico, mas o Dr. Jonas fez o boletim conosco na terça-feira. Quem não assistiu esse boletim, assista. Pode cortar a parte que o prefeito fala, não tem problema nenhum. Mas assista a parte que o Dr. Jonas fala, porque, até que, Diego, aconselho vocês aqui, eu sei da responsabilidade, da seriedade do jornalismo de vocês, convida o Dr. Jonas para vir aqui, porque ele traz toda essa segurança que a população precisa esperar. Eu convidei ele antes de vocês, mas ele deu prioridade ao boletim. Certo. Eu já tinha chamado ele uns dias antes, mas eu entendo. Mas melhor falar no canal oficial primeiro. Ele virá, eu já com tinha convidado certeza. ele. E é isso, pessoal. Vamos ter positivo muitos ainda. Tendo um pouco de paciência, colocamos médico extra. A partir de segunda-feira, atendimento de respiratório exclusivo na Santa Casa. Pessoal que tem convênio, Unimed dos convênios que iriam na Santa Casa por hipertensão, por diabetes descompensada, unha encravada, vai pro UPA. Entendeu? Vamos separar de novo os ambientes para poder ter um controle, mas tenham paciência porque em dados momentos realmente vai haver aí um número de atendimentos bastante grande e vai ter que esperar um pouquinho sim para que todos sejam atendidos. Eu tinha até outras questões sobre a situação da pandemia, mas eu vou abrir mão para daqui a pouco fazer uma parte final com as participações dos ouvintes. Eu quero algumas perguntas rápidas sobre pandemia, questão de saúde, fiscalização. Alguma pergunta, Dário? Em relação a reajuste salarial para o funcionário público municipal, seu posicionamento, prefeito? Bom, o reajuste anual, né, o ano passado ele não pôde ser realizado em virtude da Lei 173. Ele será realizado esse ano. Já fiz uma reunião, aí é política, né, com os vereadores, né, com alguns da base. A vereadora Mariana, inclusive, foi a primeira que startou esse trabalho. Vamos ainda fazer uma reunião e é provável que
eu já encaminho para a primeira sessão da Câmara o pedido para que o reajuste anual dos servidores seja a partir de 1º de fevereiro e não abril ou maio, salvo me engano, que são os anos comumente são realizados. Então, vou conversar com o presidente da Câmara, com o líder do governo, com todos os vereadores. Possibilidade da inflação ou o aumento acima da inflação? Não, possibilidade é da inflação por enquanto. Tá. E é até importante eu explicar isso de antemão, né? Os dados técnicos contábeis, né? Nós vamos trabalhar a inflação, que já de antemão já posso colocar que vai ser para cima de 10%. Tá? O acumulado já está assim. Daí você pode me perguntar, mas teve município que deu 14, que deu 16. Eu não estou fazendo politicagem. Estou fazendo o correto. São 3 momentos que nós vamos trabalhar. Primeiro, nós vamos conversar, tudo isso, claro, em parceria com a Câmara Municipal. Primeiro ato vai ser o reajuste antecipado para fevereiro. A partir de 1º de abril, nós vamos igualar o Vale Alimentação da Prefeitura ou da Codesan, porque sempre houve uma discussão grande Sim. dessa diferença de Vale Alimentação. Isso também, claramente, vou discutir com os vereadores. E para o segundo semestre, eu já disse isso no começo da entrevista, não disse para vocês que ia haver uma reestruturação das secretarias de plano de carga e carreira? Daí serão estudados os aumentos lineares por categoria, entendeu? Porque muitas vezes se você dá um índice muito grande de reajuste anual, né, é beneficiado aquele que já ganha um alto salário, e aquele que ganha o baixo salário sempre vai ficar muito aquém. Então, e é isso que eu não quero enquanto gestor. Plano de carreira para segmentado. E o plano de carreira da prefeitura hoje, ele é muito vinculado. São muitos cargos dentro de uma mesma referência. Então você não consegue dar o quê? Meritocracia. No meu governo, terão reajustes salariais por meritocracia. Então, teve um trabalho bem efetuado, trouxe resultado para o município. É mais fácil analisar aquele grupo, aquele trabalho, do que analisar 30, 40 cargos, entendeu? Sendo beneficiados, sendo que não trabalharam naquela pauta. Então, são esses os eixos, né? A programação toda, eu estou até me antecipando, vou ter reunião com os vereadores ainda para tratar sobre isso, porque a Câmara está voltando agora, mas com certeza, pautas positivas como essa, né? Serão sempre bem absorvidas, e mais que positiva a pauta é técnica, é com número, então eu vou ser prudente de um lado para poder ser justo do outro com quem realmente mais precisa. Prefeito, rapidamente sobre o Bolsa Trabalho, com vagas abertas para Santa Cruz, e sobre essa parceria com a FASC, promovendo desconto para os servidores. O senhor queria falar rapidamente sobre isso? Vamos lá. Aí no vamos final eu vou abrir as perguntas aqui da galera. Certo, vamos iniciar pela FASC. Sim. Né, que tá mais fresco na cabeça, vamos Perfeito. dizer assim, né? Bom, a parceria com a FASC foi o seguinte, é uma parceria informal da prefeitura, na realidade. O Fábio Pimentel é um querido, é um grande amigo, de uma inteligência ímpar também. Está trazendo aí junto com a família Pimentel esse novo momento da faculdade, buscando trazer novos cursos também. E é claro que para isso precisamos de movimentação, precisamos de alunos. E eu, enquanto prefeito, preciso de mão de obra qualificada. Perfeito. Exatamente para que esse plano de carga e carreira que nós vamos lançar seja válido. O que é um plano de carga e carreira? Você tem ensino médio, ganha X. Tem superior, X mais tanto. Tem pós-graduação, X mais tanto. Por quê? Eu acredito nos meus funcionários concursados, porque conheço eles, sei da capacidade, e muitas vezes eu não posso nomeá-los em determinados cargos, porque eles não têm ensino superior. Então, vindo essa necessidade do serviço público, isso eu digo, prefeitura, Codesan, e até estendemos, né? Para Santa Casa, para a UPA, para o SAMU, né? Porque, através desse desconto, talvez muitos deles, que jamais imaginariam fazer o ensino superior, possam fazer agora. Colabora com a economia de Santa Cruz, colabora com o ensino superior de Santa Cruz e colabora com a prefeitura. Então, parcerias que dão certo. Fica aí meu abraço para o Fábio, estendo a família Pimentel e em nome dele. Para os servidores interessados, procuram a prefeitura ou a faculdade? Os servidores interessados aí? Os servidores que se interessarem podem procurar a própria prefeitura, entendeu? A assessoria pode ser na pessoa da Marina, do Cláudio Antonioli ou da Natália Simão, que são os meus 3 assessores de frente ali, para deixar o nome, o contato, para que possamos aí juntar os grupos, porque são, salvo me engano, 20% individual, mas se juntar grupo de 5, aumenta um pouquinho, aumenta para 25%. Então isso é excelente, com certeza eu fico muito feliz de poder, enquanto prefeito, proporcionar isso, e o principal, sem custo para a prefeitura. Sim. Eu não estou gerando custo para a prefeitura, só investimento e só benefício. Então, fica aí para todos os servidores, vamos lá conversar e tentar buscar o ensino superior. Bolsa Trabalho. Bolsa Trabalho. Bom,
As inscrições do Bolsa Trabalho são até 7 de fevereiro de 2022. O que é o Bolsa Trabalho, minha gente? É o programa do governo do estado de São Paulo, não é um programa municipal. Sim. Tá? Nós temos algumas vagas, é uma bolsa auxílio de R$ 535 por mês e você executa trabalho, salvo me engano, com jornada de 4 horas por dia. Entendeu? 5 dias por semana, 4 horas por dia. É uma oportunidade excelente, tá, para quem está desempregado. Mas existem critérios. Aliás, o programa é voltado a pessoas em situação de vulnerabilidade. Exato. São vários critérios. Exato. Mas é para esse grupo, viu, gente, o programa. Então, as condições do cadastro. Cadastro através do site, pessoal. bolsadopovo.sp.gov.br. Tudo isso que nós estamos dizendo aqui, Diego, está disponível nos sites da Prefeitura. Então, de antemão, né, as condições para o cadastro são desemprego, tá? Não pode estar sendo amparado pelo seguro-desemprego, tem que estar desempregado sem nenhuma renda. Residir no estado de São Paulo pelo menos nos últimos 2 anos. A renda per capita familiar, ou seja, a renda de cada um da família dividida, não pode ultrapassar bem o salário mínimo. Tem que ter ser beneficiário de núcleo familiar, participar de BPC, daquele cadastro social. Enfim, quem já conhece essa temática sabe como funciona e quem tiver alguma dúvida pode buscar o canal de ouvidoria ou a própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Santa Cruz do Rio Pardo, que se encontra ali na Avenida Tiradentes, na antiga Escola de Comércio. Beleza, prefeito. A gente vai agora nessa parte final abrir para manifestações da nossa audiência. Quem mandou aqui de maneira mais objetiva para dar tempo de maneira telegráfica, digamos assim, rapidamente, ping-pong, o prefeito responder a todos. O Mineiro, ele disse que mora no Jardim São João. O senhor falou há pouco das suas caminhadas, quem sabe agora vai caminhar por áreas diferentes da cidade para ver o que está acontecendo. Ele sugere que o prefeito faça uma caminhada na rua Francisco Pegorer Neto, saída para Sodré. Diz que está bem feia a situação, muito mato. A rua acabou, segundo ele. Muitos caminhões nessa rua também, precisa de lombada, enfim. Fica a dica aí, Rua Francisco Pegorer Neto. Gostaria de saber sobre reajuste salarial, já falou, né? Bom, a Codesan deve ter algum reajuste, não? Ou faz parte desse plano? É o mesmo pacote. Mesmo pacote. Com certeza. Então tá respondido já e pro Osmar. Pergunte ao prefeito sobre transporte de crianças da PAI. Não tem monitora no transporte, como acontece em outros colégios. É da Graminha, a ouvinte que manda mensagem, a Maria. Ela pergunta por que no transporte das crianças da PAI não tem monitor. Bom, salvo me engano, por regra, o transporte escolar tem que ter um monitor. Vou levar a informação da senhora e pedir e cobrar sobre isso, tá? Salvo me engano, via de regra, todos têm que ter monitor. Não era para faltar, mas eu vou investigar isso aí. Rapidamente aqui, gostaria de saber sobre do prefeito, sobre Caporanga, várias mensagens sobre Caporanga, a situação das ruas lá e fotos que nós recebemos realmente mostram que está bem feia a coisa, e até bem pouco tempo Caporanga estava uma belezinha ali o distrito, parece que foram obras de Sabesp e a situação Caporanga, agora está complicada. Sabesp, já fui até para o Ministério Público. Tá tudo documentado, tenho brigado com a Sabesp, porque não adianta fazer um concerto no meio do serviço da Sabesp. Eles justificam que eles também são reféns de licitação, também são reféns de empresa, que acaba atrasando a obra, mas já está atrasada demais essa obra. Sim. Isso tem Caporanga, Sodré, Distrito Industrial. Tem uma pauta agora, novamente com a Sabesp, para ser agendada, não me passaram uma agenda, ainda não lembro a data, mas até o promotor eu coloquei para acompanhar junto isso, né? A promotoria já acompanha esse trabalho com a Sabesp, porque é vergonhoso uma empresa como a Sabesp fazer um desserviço desse para nossa cidade. Não estou tirando, pessoal, a responsabilidade, porque dessa vez não é realmente da prefeitura. Eu preciso que a Sabesp termine, porque ela fez, salvo me engano, a rede mestra, que é a grande, ela tem que fazer individual. Enquanto ela não fizer individual casa a casa, não tem como passar o asfalto lá. Passar porque a gente busca rasgar fazer de novo depois, não tem como. Mandar um caminhão, né, para limpar, diminuir poeira. Me perdoe, mas infelizmente eu estou refém da Sabesp, assim como vocês. Renato, fala sobre áreas que estão irregulares, né? Que são algumas, inclusive em Santa Cruz do Rio Pardo. Diz que foi promessa de campanha, inclusive, tentar regularizar áreas que estão aí complicadas. Imagina que ele está falando, por exemplo... Chácaras. Chácara Peixe, a região ali do... Graminha. A pergunta dele é sobre isso. Áreas irregulares, o que a prefeitura tem feito a respeito? Bom, primeiramente, promessa de campanha não existiu porque eu nunca me prometi. Eu me comprometo com as pessoas e tem acontecido, tá? Eu já recebi representantes, por exemplo, da Chácara Peixe, né, da chamada parte 2, sei lá como é que eles chamam aí,
a Chácara Peixe, tenho feito esse trabalho junto com ele, junto com a Procuradoria Jurídica. A Secretaria de Obras também tem feito, através do Cidade Legal e outros programas, algumas reuniões, algumas conversas também com o Ministério Público. Tenho tentado solicitar também algumas justificativas para levar ao Ministério Público o porquê da Prefeitura ter que auxiliar ali, principalmente em estradas e entradas, porque prejudica a entrada de ambulância, prejudica a entrada de perua escolar, mas são questões todas que correm na Justiça e não correm dentro do gabinete do prefeito. Mas quem está ali trabalhando à frente disso é a Secretaria de Obras, a Procuradoria Jurídica. Já estamos em andamento com vários lugares. Salvo me engano, acho que é Renato, o nome de quem perguntou. Isso. Não sei qual é o seu bairro, mas dê uma procuradinha no setor de obras, ou pode falar direto comigo no gabinete, que a gente tenta ver a situação e o pé que está. São várias áreas como essas e cada uma corre de um processo diferente, então não tem como eu falar de uma forma generalizada para todos aqui. Algumas pessoas apenas saudando nossa equipe, o prefeito, o João Bianchi mandando um abraço a todos, acompanhando o programa. O Shell Souza pergunta sobre projetos para Vila 80, principalmente cobertura da quadra da escolinha Arco-Íris, já que as crianças lá não podem descer para brincar na quadra devido ao sol forte. Aliás, Shell, agradecer você, em várias entrevistas que eu tenho dado, você tem feito algumas críticas, numa delas você disse inclusive que a Vila 80 estava abandonada ela não está não, tá? Estamos fazendo aquilo que dentro do planejamento é feito. Pediram calçada para campo, fizemos, vestiário, tem a área verde ali que nós vamos transformar em CRAS, tem bastante coisa para acontecer ali. Eu agradeço você, eu te conheço, sei que você é uma pessoa comprometida com Santa Cruz do Rio Pardo e suas críticas são sempre construtivas. Quanto à questão da escola Arco-Íris, existe uma programação que não está em minhas mãos agora de várias reformas, ampliações e coberturas de quadras em creches e escolas. É um programa que eu consegui junto com o deputado Ricardo Madalena em São Paulo. Aliás, agradecer ao Ricardo pela ajuda que sempre nos dá. E posso ver e te responder depois se a escola Arco-Íris também está elencada dentro dela. Hugo Bacotini dando parabéns pela entrevista, o prefeito sendo sempre muito sincero. Quem mais aqui ligado no programa? Deixa eu ver. Foco maior na natação, que perdeu muito em qualidade no último ano. Até por causa da pandemia, evidentemente. A sugestão aqui é da Adriana. Diego, por favor, pergunte ao prefeito sobre a massa verde que não está sendo recolhida. A mensagem é da dona Marlene Stramandinoli. A Codesan iria recolher a massa verde? Vamos lá, como é que está a situação isso aí. Sim. Pessoal, tivemos ali aquele grande problema com a empresa de coleta urbana, né, de lixo, porque o contrato, a licitação, era feita em três ou quatro módulos, se não me engano. Era a coleta de lixo, a coleta de massa verde, a coleta de recicláveis e a varrição. Isso, eram 4 blocos, né? A empresa, como todos sabem, deu no pé, foi embora, né? Afinal de contas, caráter, né? A gente ou traz e aprende na vida ou não consegue de novo, né? Essa é a realidade. Bom, quanto mais daí, o que acontece? Surge essa situação, problema, a prefeitura tem que correr e resolver. Sim. Que foi o que fizemos. E fomos por prioridades extremas. A primeira prioridade extrema era a coleta de lixo, para não ficar com o lixo na porta de casa. Então, ok. Segundo agora, a varrição. Até a Procuradoria Jurídica, o secretário de Meio Ambiente, né, os assuntos jurídicos, eles têm até segunda-feira para me dar solução para isso, que no máximo quarta-feira eu quero uma empresa de varrição varrendo a cidade. Então, que se estiverem me ouvindo, essa vai ser a primeira pauta da tarde já. E a coleta de massa verde, por hora, está sob responsabilidade da Codesan, mas tenham paciência, porque esse serviço não estava elencado mais para a Codesan. Eu não posso fazer contratos emergenciais para algumas demandas. A coleta de lixo eu justifico emergencial. A varrição também. Porque se não varre, não é só para ficar bonitinho e limpinho, né? Claro. Se não varre, entope bueiro, daí estoura a galeria, enfim, vira toda aquela confusão. Então esses dois eu consigo emergencial. E o restante, já tem uma equipe trabalhando nessa nova licitação. Eu pedi para que se contratasse uma empresa terceirizada para a execução desse projeto, que são licitações que geralmente são polêmicas, são problemáticas, sim, de alto custo, e eu não quero dor de cabeça burocrática administrativa com isso. Eu quero agilidade, bom serviço, e pelo menos pelo que me parece, nesse emergencial até agora, essa empresa tem feito a contento, sim, a coleta. Por quê?
estamos pagando o justo e cobrando aquilo que é justo, diferente do outro contrato que eu herdei. O nosso ouvinte Éder Chulé, carinhosamente chamado de Éder Chulé, diz que o Diego está de parabéns, sendo muito prestativo, sempre atendendo nossos pedidos aqui na Vila 80. Abraço também pro Dar, para você, Diego. Pros Diegos, no caso. O Éder Chulé, que é do campo lá, não é? Sim, do Vila 80. Ele toma conta lá do campo, então tá agradecendo aí. Ele é um também. dos exemplos que eu dei das pessoas que frequentam o gabinete, reivindicam coisas para o campo, tanto o campeonato, quanto com alguma crítica, quanto a evento, quanto a manutenção do campo, e é atendido. Muito bem, quem mais aqui? Deixa eu ver rapidamente, ó. A Rose pergunta sobre a seguinte situação, prefeito. Ela diz que a sua enteada acabou de ser mamãe, ela procurou uma vaga em creche. Ela foi informada que antes de 6 meses não pode pegar o bebê. Ela quer saber se realmente esse é o procedimento, ou isso... O senhor tem essa informação? Qual o nome aqui? da ouvinte? Chama-se Rose, e a enteada dela teve bebezinho. Só que Rose. com menos de 6 meses informaram que não pode pegar a criança. Creio que seja essa uma regra mesmo. Tá. Tem que ter no mínimo 6 meses, que é o tempo da licença maternidade da mãe. Que acho que ainda está em 6 meses. Ela disse que a enteada quer Salvo trabalhar. me engano é isso, mas eu vou pedir pra Marina pegar seu telefone, ela tá comigo aqui no estúdio. Beleza. E a gente dá um retorno pra você, tá bom? A Jussiara, ela perguntou sobre um processo, um concurso que a prefeitura fez ou vai fazer ainda para agente comunitário de saúde. Eu até solicitei informações recentes à secretária de comunicação que me enviou, mas aproveitar para perguntar também, prefeito, há uma determinação, ou por lei ou por portaria, de que só podem participar do concurso as pessoas que moram no bairro do posto. Sim. Né? E ela mora no centro, e no centro não há vagas disponíveis nesse concurso. Sim. E ela queria saber, se ela prestar o concurso, mas depois for mostrar a documentação, ela não mora nos bairros. Não vai entrar. Ela não vai entrar. Não vai ela entrar. Pessoal, agente comunitário de saúde é aquela questão de vínculo que eu disse lá no começo da entrevista. Advém da lei federal. Dentro da equipe do PSF, né, são vários integrantes, o agente comunitário de saúde, ele deve obrigatoriamente residir no bairro onde ele trabalha. Sim. Exatamente por questão de vínculo. Então, isso já é uma legislação federal e é obedecida aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. Já é comum, todos os agentes comunitários sabem disso. Eu já tinha passado o material que a comunicação nos enviou a respeito, mas aí a Jussiara, ela mandou outra mensagem. Então é isso. Infelizmente, Jussiara, no caso, não morando no bairro, não tem como fazer o concurso. Eu acho que aqui tem muita pergunta. Só um complemento de uma resposta ainda do Shell da Vila 80, né? Fizemos uma drenagem, né? Trabalhando uma drenagem bastante custosa para a prefeitura, um problema crônico da Vila 80, já há muito tempo que nesse governo estamos resolvendo. Então a gente está trabalhando sim. Fora a questão dos LEDs também estão sendo instalados. E, pessoal, se tudo correr bem, com esse investimento, com esse orçamento caminhando como está caminhando, até o final desse governo teremos Santa Cruz com 100% de LED. Lu Batista, aqui no nosso... Eu não tinha nem visto ainda o Facebook, tem muita coisa, não vai dar tempo de passar tudo. A Lu Batista mandou aqui, boa tarde, povo. Diego Singolani, acho que ela referia a mim, jornalista, Dário Miguel, e ao prefeito festeiro, o melhor trio. Nossa! Falou, o prefeito, admiro muito e respeito o seu trabalho, peço a Deus todos os dias que te abençoe muito, te guarde imensamente. Eu perdi aqui o fio da meada, aqui. E te guarde imensamente, pois não é fácil lidar com esse povo mimizento. E a Lu, ela manda aqui um textão, tá no nosso Facebook. Lu Batista. Estão perguntando sobre rodoviária. Tem algum projeto para rodoviária? Aí eu te digo sobre as frustrações Patrick que a gente Arada tem, né? Perguntou aqui. Enquanto o prefeito também tinha reservado já um dinheiro do Estado para fazer a reforma da rodoviária, mas quando foi levantar a documentação, por incrível que pareça, a documentação está irregular. Então o pessoal da Prefeitura do Obras está trabalhando na questão do acerto dessa documentação da rodoviária, mas nós temos recursos próprios. Não serão grandes mudanças, porque dentro do plano diretor, essa rodoviária que existe hoje, ela se transforma em esqueci o nome técnico agora. Desculpem. Ela se transforma, vai ter uma outra rodoviária no futuro, entendeu? Terminal, desculpa. Terminal. Isso, obrigado. Vai se transformar num terminal, ou seja, se mudarmos a rodoviária para alguma ponta da cidade, continuará ali funcionando o ônibus para levar o pessoal até a rodoviária, que era uma grande preocupação e crítica de uma nova rodoviária. O meu governo está focado numa nova rodoviária, claramente não conseguirei construí-la, mas pelo menos deixar o terreno organizado e comprado e fazer a reforma daquele espaço ali, já adaptando para terminar a rodoviária. Tá feia a nossa rodoviária, eu sei disso, eu sou daquele bairro ali de coração, né? Meus pais moram ali até pouco tempo, eu nasci numa casa ali ao lado, então eu conheço bem
a nossa rodoviária e sei a quantidade de tempo que faz já, que está precisando de uma melhoria. Tem um pouquinho de paciência, que a hora que sair esse projeto, tenho certeza que todos ficarão orgulhosos. Adriana Fátima, por gentileza, Diego, passe ao prefeito a seguinte questão sobre rampas decentes, calçadas com acessibilidade aos cadeirantes, porque ela diz que a situação é horrível. Por favor, precisa ter mais carinho e atenção com os cadeirantes. A manifestação da Adriana Fátima. Adriana, estamos agora, até março, deveremos com certeza reinserir a Secretaria Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência, ela vai desmembrar do social e, salvo me engano, nós temos mais de 1 milhão já em recursos para a construção de rampas de acessibilidade e melhorias. E de calçadas também, temos um planejamento de gastar mais de 1 milhão em calçadas em Santa Cruz aí, naquelas claramente que são de espaço público da Prefeitura, e a Secretaria Municipal das Pessoas com Direito das Pessoas e Direitos da Deficiência, desculpem, que é muita coisa para falar, sim, vão com certeza ter uma aba de fiscalização para que a gente possa também colaborar aí, que as pessoas privadas, né, também colaborem, né, gente, com as calçadas que está precisando. Quem vai assumir essa pasta, prefeito? Não tenho ainda definido os secretários, eu posso colocar para vocês, são 2 secretarias novas que ocorrerão, né, que é a Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Econômico. O Gerson, que hoje está nessa secretaria, vai para o turismo, que ele já tem uma sintonia muito grande com o turismo. Vem um novo secretário desse desenvolvimento tecnológico, não tenho nome ainda, estou aceitando sugestões e currículos, mas vou aproveitar o momento e fazer um pátio aqui, Diego. Vamos lá, vai. Esse secretário da tecnologia, entendeu? Tem que ser alguém que seja empreendedor e entenda muito de tecnologia, pessoal, porque nós temos que tirar Santa Cruz do analógico. É o secretário que mais vai trabalhar. Então você que está aí da sua casa, bem informado, empreendedor, que queira trabalhar conosco, vai lá na prefeitura, manda currículo, fala com o prefeito. Mas vai com perfil inovador, vai com sorriso no rosto, porque é bastante serviço. O prefeito não gosta de trabalhar com gente estressada, com gente mal educada. Tem que chegar de patinete elétrico, né? Bem moderno, tem que ser assim. Num palavreado bem Diego de ser, né? Tem que ser pra frente, pessoal. Tem que ser pra frente. Tem que ser alguém assim que entenda muito de tecnologia. E da pessoa com deficiência também, eu vou priorizar técnicos, Dário, nós precisamos disso. Mas essa secretaria do desenvolvimento tecnológico é uma aposta muito grande que eu tenho feito e eu preciso dessa mão de obra. Então realmente estou precisando da ajuda de vocês aí para conseguir um secretário de ponta para que todos nós tenhamos orgulho aí da nossa Santa Cruz digital. Já estão perguntando aqui, olha, eu manjo muito de tecnologia, sou TikToker profissional. Não é aí, gente. Não é bem assim, né? TikTok, tô brincando, não tem ninguém falando isso, só para descontrair. Diego. A dona Ana Manzo, boa tarde, Diego Zidário. Quero dizer ao prefeito que cada entrevista aqui ele me surpreende mais, sempre claro, objetivo, direto ao ponto. Espero que a pandemia deixe você realizar sua programação para melhorar a nossa cidade. Parabéns pela entrevista, parabéns pela gestão. Dário Miguel, da minha parte, não vai dar para ler tudo aqui, não, então não vai dar. Vamos encerrar contigo aí. Não, mas antes eu tenho que trabalhar na prefeitura, exatamente, pessoal. São 2h10, e tem passou duas hora de almoço já. Para você ter uma ideia, somente nessa linha aí de perguntas dos amigos que estão ligados na nossa programação, Praça Domingos Gabriel, a Praça da Igreja São José. Alvo aí de várias denúncias de abandono nos últimos dias junto ao nosso jornalismo. Aí então eu estava ouvindo uma entrevista do seu vice-prefeito, do Edivaldo Godoy, junto à Rádio Difusora de Santa Cruz nesta semana. Ele foi questionado também sobre essa problemática. E a resposta dele me deixou intrigado. Ele disse, olha, lá é particular, é da igreja. Eu fui então para conferir se tinha veracidade no que ele disse em relação a isso. E me parece que não é bem assim. Hoje ainda pertence ao município e o município está fazendo uma transação, ou seja, está naquele período de transição para a administração da paróquia da Igreja de São José. Eu gostaria de saber, prefeito, se isso realmente está acontecendo. Pertence hoje ao município ou à própria igreja? Vamos lá, posso responder? O vice-prefeito não respondeu errado, tá, pessoal? Não estou corrigindo nada aqui, não. Mas como prefeito eu posso colocar aí o seguinte, nós já temos uma verba. Foi, inclusive, essa verba foi articulada pelo vereador Cristiano Tavares, salvo me engano, de R$100 mil. Nós vamos fazer o entorno todo da calçada da praça. E o interno da praça, realmente, a informação que chegou é que aquele espaço ali era privado, era de propriedade da igreja. Porém, eu tenho um contato muito grande, muito bom com o padre Marco Antônio, e nós estamos tentando trabalhar essa questão para poder justificar exatamente isso. Os
Moradores de rua que ficam ali, muitas vezes acaba fomentando atividades ali não legais, né? Então nós temos que trabalhar isso aí, talvez usando essa justificativa para a gente poder fazer o trabalho. Eu já coloquei LED naquela praça, foi a prefeitura que colocou em parceria com o padre, vamos fazer a calçada e nós estamos trabalhando junto, tanto eu quanto a igreja. Então, independente de quem seja o proprietário, se for o município, né? Muito mais fácil para poder fazer, porque ali tem que fazer o recalçamento também, fazer a calçada novamente, de toda a parte interna e mais alguns projetos. Ali dentro, a Procuradoria Jurídica realmente tinha dito que nós não poderíamos avançar. Mas vamos buscar os dados, porque eu estou, enquanto prefeito, revitalizando todas as praças e buscando melhorar a iluminação, enfim, colocando parquinho, Academia da Saúde, como vocês têm visto. E lá não vai ser diferente, é uma grande praça e também uma grande preocupação, Dário. Gostei da sua informação. E é isso aí, minha gente. Muitas vezes ser prefeito, você recebe informação da imprensa que dentro do seu gabinete a sua própria equipe falha e não te passa. Nossa. Então vamos lá. Crítica construtiva colocada e, como eu sempre disse, Dário Miguel absorvida. Causando problemas para a equipe do prefeito. Não, inclusive, prefeito. Vou ter uma conversinha com alguns agora à tarde. Eu tirei uma foto desse local lá próximo à UPA, acabei mostrando para o prefeito, saí da Central de Polícia Judiciária novamente, tinha um pessoal no trailer ali, é impressionante, parecia que estava no meio do mato, né? Então o prefeito tem certeza que ele vai olhar com carinho, principalmente nas próximas horas em relação a isso. A minha última pergunta, pode? Agora, se eu falar não... Agora você faz uma pergunta boa. Você vai fazer do mesmo jeito. Entendeu? Se eu falar não, então tudo bem, né? Não. A pergunta é o seguinte. Na última entrevista coletiva, o prefeito foi questionado por mim sobre a questão de um boletim de ocorrência que os vereadores acabaram fazendo em grupo, né? Digamos que assim, contra o vereador Juninho Souza, devido à atribuição das mortes de Covid-19 ao prefeito e também aos vereadores de Santa Cruz do Parque. Na oportunidade fiz essa pergunta, qual seria o posicionamento dele? Se ele também iria seguir o que os vereadores estavam fazendo naquele momento. Ele disse que não, mas ele me surpreendeu a todos, e que ele respondeu assim, de uma maneira muito forte, né? Digamos que assim. Hostil. Para a nossa população, e causou uma divisão de opiniões nas redes sociais. O senhor não disse, o vereador é burro, mas o senhor falou que ele não era intelectual. Certo. Então, eu não tive oportunidade de dar sequência naquela pergunta para o senhor. O senhor se arrependeu daquelas colocações? Agora eu vou não? precisar de uns minutinhos para responder essa pergunta. Sim. Tá? Em primeiro lugar, o que eu disse para o vereador, para ele largar do celular e pegar um livro, eu diria para uma pessoa pós-graduada, para uma pessoa PhD, para uma pessoa extremamente estudada. E na minha fala, eu ainda disse, me desculpe se estou sendo arrogante, entendeu? Não tiro a minha fala, de maneira nenhuma. Eu sou homem de bigode, entendeu? Eu não fui fazer BO contra as falácias que ele colocou na internet. Vou mandar um requerimento para a Câmara e buscar trabalhar isso aí dentro dos procedimentos formais. Eu acho que a gente procura uma delegacia, procura fazer boletim de ocorrência para fazer aquilo. Eu não sou de fazer aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo, né? E naquele momento, em relação àquele assunto, ele apenas merecia uma resposta digna de uma pessoa como eu. Eu sou muito claro, eu sou muito sincero, eu sou muito humilde, eu sou pobre, todo mundo sabe disso, quem não sabe vai saber agora, entendeu? Eu sou pobre, há 8 anos atrás eu passei fome com a minha família dentro da minha casa. Eu estudei com bolsa, eu fiz pós-graduação com bolsa, eu tive oportunidades da minha vida que me fizeram estudar, que me fizeram me formar, tive bons mentores, bons orientadores que me fizeram hoje, inclusive prefeito da cidade. Então, não estou justificando, não retiro uma palavra do que eu disse. Ser humilde, ser pobre, não ter estudo, no nosso Brasil, é comum para todo mundo. O que não pode ter, entendeu? É falso cientista, como ele se porta, entendeu? Se você não entende do assunto, não fale sobre ele, fale politicamente, já que é político, mas dá orientação de vacina, poxa vida, para não falar termo pior, é rasgar o currículo de um cientista da saúde, uma pessoa como esse vereador querer opinar, querer falar sobre isso. Não dá, não fui arrogante, entendeu? Não coloquei esse discurso querendo desmerecê-lo por não ter um nível superior, nem ser o nível de escolaridade dele. Falaria isso, como já falei em várias reuniões, para médicos, para cientistas que estão muito acima de nós no que se tange a diploma, entendeu? Sou muito sincero, Dário. Você me conhece, pessoas me conhecem, e esse senhor, esse vereador, faz 1 ano que ele vem fazendo um monte de coisa.
é mentira na internet, uma mentira bem colocada na internet, não estou falando de política, não, estou falando da pandemia. Da pandemia eu estou colocando. Entendeu? Às vezes em momento de recorde de óbitos, ele na internet, jogando contra as ações científicas da pandemia, e eu nunca abri a boca para falar nada. Aquele momento foi a gota d'água. Entendeu? Foi um momento de uma coletiva de imprensa, estava toda a imprensa ali, teve a resposta que o senhor mereceu. Entendeu? Não tenho nada contra a sua pessoa, pelo contrário. Entendeu? Somos todos santacruzenses. Politicamente também o senhor sabe muito bem, essa população sabe que eu não sou desse tipo de político. Entendeu? Mas às vezes que eu chamei o senhor para conversar no gabinete, o senhor não foi. Após a coletiva de imprensa, houve uma reunião com a Ártico, com os funcionários demitidos da Ártico. E vocês sabem que vocês estavam lá. Eu não dei publicidade nenhuma dessa reunião, porque eu não queria fazer politicagem. Eu queria ir lá dar um suporte emocional e também estrutural para aqueles funcionários. Eu não disse isso para a imprensa, não cheguei batendo foto. Ele esteve lá. Ele teve a oportunidade de conversar comigo novamente. E não fez. Então, vereador, vamos nos tratar institucionalmente. O senhor quer falar comigo, o senhor manda requerimento, o senhor marca um horário para falar comigo. Mas não fale de mim na internet, não utilize de vizinhos, de amigos, de conhecidos, para tentar me criticar. Eu já disse, e repito, a população de Santa Cruz do Rio Pardo, em especial nos últimos 17 anos, sabe o que eu fui, sabe onde eu estive, sabe da minha luta. Que não é diferente da luta do senhor, não. Só que há 17 anos atrás, há 10 anos atrás, eu estava lá trabalhando na Santa Casa, lutando para conseguir rede cegonha, para humanizar parto para mãe. Não estava com carro rebaixado para a rua, não. Procurando fazer lei e nem baderna. Então, senhor, por favor, tenha respeito ao falar de mim, ao falar da minha história, como eu também tenho respeito para falar do senhor, porque somos hoje políticos e, novamente dizendo, o povo sabe o que eu trabalhei, sabe o que o senhor trabalhou, sabe o que eu produzi, sabe o que o senhor trabalhou. Eu acho que tanto eu quanto o senhor temos uma história de pessoas humildes, de pessoas pobres que alcançaram o poder. Então, se o senhor quer que eu respeite a sua, comece respeitando a minha, porque afinal de contas, eu sou o prefeito. É isso. É isso. Registrar a participação na audiência do nosso colega jornalista Sérgio Fleury Moraes sobre o assunto das paróquias, né? Ou da paróquia em específico, né? São José, é isso, né? São José. De fato, diz o Sérgio aqui, todas as praças com igrejas pertencem à instituição religiosa. Tem até registro em cartório. Só para contribuir com a nossa conversa aqui. Diego, obrigado pela sua entrevista. Excelente. Muitos assuntos a gente conseguiu abordar na medida possível, trazer também a manifestação dos nossos ouvintes. Até uma próxima, espero que mais breve, porque quando a gente acumula muitos assuntos, a entrevista dura 3 horas, a gente atrapalha aqui. Daqui a pouco eu vou ser denunciado. Exatamente, lá que eu não tô cumprindo a jornada, não bateu ponto, o prefeito não bate ponto, né? Mas obrigado pela presença, obrigado Marina também pelo trabalho aí. Eu que agradeço, Diego, Dari, vou ser bastante sincero com vocês e com toda a população. São momentos como esse, de entrevistas como essa, que me dão força também para continuar na luta. Não são todos os dias que são fáceis. Sim. Os últimos tempos não tem sido nem um pouco, mas ser desafiado em entrevistas como essas, ouvindo da população aquilo que ela quer mandar de recado pro prefeito, faz muito bem. E eu, olhando para todos vocês aqui na câmera, com certeza, podem ter certeza que me fez muito bem essa entrevista e que eu saio daqui mais motivado, pessoal. Boa tarde a todos e vamos trabalhar por Santa Cruz. Obrigado, certo? bom trabalho. Vamos agora fazer mais um breve intervalo, giro de apoio cultural. Ainda hoje, as ocorrências policiais atualizadas em Santa Cruz e região. Voltamos já já. Giro de notícias. Finalmente um clube de benefícios completo. No aplicativo da Rede Corrente você aproveita tudo que um clube de benefícios completo de verdade pode oferecer. Descontos em medicamentos, exames e consultas médicas, ofertas exclusivas em passagens aéreas, cupons de descontos nas melhores lojas da web, preço justo em educação e lazer, conta digital com diversos serviços. Pensa que acabou? Entre no site redecorrente.com.br, conheça outras vantagens em virar um elo dessa corrente. Rede Corrente, seu universo na palma da sua mão. Rio Pardo Locação de Máquinas, a pioneira no ramo em locação de ferramentas, betoneiras, martelo rompedor, cortador de pisos, serra mármore, containers e muito mais. Trabalha com consertos de máquinas. É assistência técnica autorizada e exclusiva em Maquitas e Devault. Tem ferramentas manuais, carrinhos de pedreiros, furadeiras, ponteiros, talhadeiras, escadas, luvas e muito mais. Rio Pardo Locação de Máquinas é onde sua obra não empaca e o serviço rende. É na Carlos Rios, próximo ao Supermercado São Judas Tadeu. Chácara
Carapeixe. Fale com o amigão João Paulo. Ligue 3372-5975. 3372-5975. Casa dos Vidros, a mais completa. Oferece a maior variedade e muita qualidade em vidros em geral. E agora, Euroshow. Esquadrias de alto padrão, um novo conceito em esquadrias de alumínio. Casa dos Vidros, revendedor autorizado Euroshow, a mais completa em vidros com muita qualidade. Tudo em vidros. A Casa dos Vidros é muito mais eficiência em sua obra. Não se esqueça, vidro tem que ser original, tem que ser Blindex. Casa dos Vidros, à sua disposição. Orçamentos 3372-2099 ou 99610-0128. Na Conselheiro Antônio Prado, Rua do Cinema, 3372-2099 ou 99610-0128. Há 44 anos realizando sonhos. Falou em construção, lembrou de Emerson Construções. Tudo para construção para você realizar seu sonho. Reformas, construções em geral. Ligue 99722-9605. Oferece tudo do alicerce ao acabamento para a sua obra. Equipe completa, profissionais de alta qualidade. Pedreiros, carpinteiros, encanadores, eletricistas, marceneiros e também conta com engenheiro responsável com mais de 20 anos de experiência no ramo. Construindo ou reformando, Emerson Construções está sempre com você. Ligue 99722-9605. Rua Carajás, Cidade Jardim, em Santa Cruz. Atende toda a região. Emerson Construções. Giro de notícias. Muito bem, estamos de volta, 14 horas mais 23 minutos. Daqui a pouquinho, no final do programa, as ocorrências policiais atualizadas, informações com o nosso jornalista Dário Miguel, mas ainda a gente ficou devendo para vocês os dados atualizados da pandemia em Santa Cruz do Rio Pardo. Vamos aproveitar nesse bloco aqui, ó. Boletim Covid divulgado ontem pela Prefeitura. Nas últimas 24 horas, 161 notificações para casos suspeitos. Tivemos um total de 76 novos casos positivos registrados em Santa Cruz. No momento, 56 exames aguardam resultados do Instituto Adolfo Lutz. E tivemos 65 testes negativos. São atualmente 1.002 casos ativos de Covid em fase de transmissão aqui em Santa Cruz, 1.002, mas segundo informação do próprio prefeito que ele recebeu aqui durante a entrevista, nos próximos dias a gente deve chegar, talvez até no boletim de hoje, né, divulgado logo mais aí, vamos chegar à marca de para mais de 1.050 casos ativos de Covid, um recorde desde o início da pandemia. Um cenário diferente, agora a vacinação, essa variante mostra-se menos grave para a maior parte das pessoas, o que não significa que ela deixou de ser grave, até porque temos pessoas internadas, tivemos óbitos em Santa Cruz neste mês de janeiro, sobretudo pessoas que compõem grupos de risco ou não estão imunizadas, ainda podem desenvolver em maior incidência a Covid grave, como a gente habituou se chamar, e até desenvolvendo-se, né, por um eventual óbito, enfim. Portanto, cuide-se, use máscara, distanciamento social na medida do possível e vacine-se, pelo amor de Já. Ó, na Santa Casa, no boletim de ontem, isso deve já mudar nas próximas horas, pelo que a gente conversou aqui com o prefeito, mas no boletim de ontem, que foi divulgado pela comunicação, nós tínhamos 15 pessoas internadas, sendo 12 pacientes aqui de Santa Cruz, um de Manduri, um de Espírito Santo do Turvo e um paciente de São Pedro. Nas últimas 24 horas, nenhuma transferência de paciente para outro município. Os dados totalizados desde o começo da pandemia. Santa Cruz registrou 10.855 casos de Covid até aqui, 9.270 pacientes se recuperaram da doença e, infelizmente, tivemos 183 vítimas fatais da Covid. Está acontecendo a campanha de vacinação contra a Covid para as crianças de 5 a 11 anos de idade. Hoje é dia 27. Atenção, hein?
Hoje, dia 27, crianças com 8 anos de idade devem tomar a vacina contra a Covid. Ontem a Annelise explicou pra gente que para esse grupo de crianças é a Coronavac, que já está disponível pela Secretaria de Saúde. É a Coronavac que está sendo aplicada nas crianças. Hoje, quinta-feira, dia 27 de janeiro, crianças com 8 anos de idade, perfeito? Tivemos já a vacinação na parte da manhã, lá no PSF São João e também no PSF Parque das Nações. E a partir das 16 horas, atenção, a partir das 16 horas, abre a vacinação novamente no Centro de Saúde da Mulher, na UBS Estação, PSF Santa Aureliana, PSF Fabiano e na UBS da Matias. Vai das 16 até às 18h30. Hoje, crianças com 8 anos de idade, os pais ou os responsáveis devem levar CPF e cartão do SUS. Vamos para um rápido intervalo, voltamos em instantes. Ocorrências policiais. Plantão policial, oferecimento de Maditrate. E atenção, pessoal, todo mundo sabe que estamos vivendo dias de adaptação, não é verdade? Tempos de oportunidades, mudanças e mais do que nunca, a gente tem transformado dificuldades em possibilidades. E é neste momento que a gente deve olhar para o lado e ver quem sempre esteve com a gente. E claro, estou falando da Maditrate. Sabe por quê? Em mais de